galera que tá assistindo o Pod no Sofá. Obrigado por estar aqui mais uma terça-feira. Tô aqui ao lado do meu amigo Matheus Amorim. E aí, Tamo Matheus? junto, Kleber. Mais uma terça. Como sempre, às 7h30 da noite. Aqui no canal do Pod no Sofá, Kleber. Com certeza. E você que tá assistindo esse conteúdo aqui, o que você tem que fazer? Matheus vai explicar agora. Fala, Matheus. Como sempre, né? Se inscreva no canal, nos ouça no Spotify, nos siga no Instagram, que, pô, isso é obrigação, você já deve ter ido lá. Então, siga lá, @Pod no Sofá, para você acompanhar e ver toda a agenda nossa, que a gente traz convidado toda semana aqui. Com certeza. E de lá que a gente avisa, né? Quem vai estar aqui hoje. E ajudar no crescimento desse canal. Pra vocês terem Fundamental. conteúdo toda terça-feira. E vem um projetinho que não vai ser só terça não, né, Matheus? Já tá dando spoiler mesmo, Kleber. Tem que ser, poxa. Caraca, cara, isso era segredo, cara. pô. Não, a gente tem que evoluir, porque para eles entenderem o quanto é importante a inscrição deles para incentivar esse projeto. É verdade. Então, galera, faça isso que o meu amigo Kleber falou. Já vai lá agora. Não, agora não. Agora você vai assistir o episódio. Isso. Mas o like você pode dar aqui embaixo e se inscrever no canal também. Kleber, com quem a gente tá aqui hoje, Kleber? Que é um assunto bem legal, que eu gosto. O assunto aqui é Diferente. top demais. Vocês já assistiram aqui no nosso canal um conteúdo relacionado a comportamento canino. Há um tempinho atrás já, né? Aqui no nosso canal, vocês já assistiram. Hoje a gente está com um cara aqui que ele é especialista em comportamento animal. De modo geral, né, Mas de cara? modo geral. Quais animais que ele é especialista, mano? Leão. Não, na verdade ele mexe com isso tudo. Todos os animais que você pensar aí, o cara mexe. Leão, girafa, hipopótamo. Mais o que, Kleber? Jacaré, crocodilo, Tem tudo. arara. Ele é biólogo, especialista em comportamento animal. Vou apresentar ele aqui, mano. Você quer fazer as honras? Pode fazer as honras. Samuel Frangir. Eita. Não sei pronunciar seu nome, mas no decorrer dessa você aprende. eu vou aprender, você vai me ajudando nisso aí. Beleza. Seja bem-vindo ao Pod no Sofá. Muito obrigado, tá? valeu aí pela Prazer ter pela você oportunidade, aqui. experiência. Prazer estar aqui com você. Mas é Frangir ou Frangir? Nenhum dos dois. Errei os Fraige. dois? Nenhum É dos Fraige? Fraige. Que nome difícil, mano. Sobrenome Caraca. difícil, cara. Vem da onde esse sobrenome aí, Vem cara? da Diferente. Síria? É. Mas de onde? A família da minha parte materna da minha mãe é sírio. Síria. Por isso Meu que é avô difícil, hein, materno é sírio. Caraca, é um nome diferentaço. É né? diferente. Frage. Fraige. Foi perto agora. Tá quase. Até o Vai final eu chegar. vou acertar. Vai pegar. Falando em Síria agora, pô, quero saber um pouco de onde veio essa Sírio. Cara, eu não sabia que você tinha ligação com a Síria. É. Diferente, cara, a Síria. De onde, pô, eu vejo português, vejo italiano. Pô, sírio é difícil. Ou não sei se eu tô na minha bolha, né? Na verdade não, né? Porque a minha família, a parte síria da minha família, meu avô, por exemplo, né? Que foi a parte que veio pro Brasil, eles vieram quando eles eram bem novos ainda, adolescentes. Imagina, a gente tá falando de 1935, 36, fugindo de guerra. Então imagina. Até hoje a guerra existe e ele fugiu da guerra na década de 30. Né? Então uma parte da minha família, a parte que não, infelizmente, morreu na Síria, eles saíram de lá. Né? Então tem uma parte que mora no Brasil e tem uma parte que agora mora no Emirados Árabes. Né? Eu morei um tempinho lá também e tal. Lá na Emirados Árabes? Sim. Morei em Dubai por um tempinho lá com minha família. Show. Na Síria você já chegou aí? Não. Nunca foi. E nem tem. Não, obrigado. Não, obrigado é Não, ótimo. porque não pelo país, e sim pela situação. Claro, com certeza. É um país muito perigoso de ir, né? Então, E hoje não tem Pra nada, quem ninguém está- lá, assim, nenhum Não. parente que você Não. conheça. a uma parte está no Emirados Árabes, a outra parte mora aqui no Brasil. Graças a Deus, Em né? Belo Fran? Horizonte, né, em Minas Gerais, que é onde eu sou, e em Manaus. Uma parte também está em Manaus. Pô, muito, muito legal. Cara, é curioso, né? Porque eu não. Muito. Sírio Tem é muitos diferente, aqui, cara. refugiados sírios no Brasil. Ah, você veio pro Brasil refugiado também ou Não. você nasceu aqui? Não, Tô é. aqui. O meu avô materno que é sírio. A minha mãe é brasileira também. Sim. Ah, Só seu que avô, minha então, mesmo avó que- também é brasileira. Então é só o meu avô mesmo. É que é refugiado de sírio. lá. Né? Ele, os irmãos, né? Uma parte da família. Então, de descendência, né? Descendente de ser árabe, né? Pô, muito Eles são legal. das Sírias, mas tem gente da Turquia, do Líbano, né? Na família. Então, assim, é aquela descendência árabe mesmo.
Mas te falar, você tem alguma fisionomiazinha mesmo nariz dessa esconde, galera. né, cara? Eu lembro um pouquinho disso aí. Quando eu morava lá, o pessoal falava em árabe comigo, aí eu, cara, não dá. Sabe falar árabe também? Umas palavrinhas só. Eu sei que você fala várias línguas Salam aí. aleikum, maleikum salam. Ah, e salam aleikum todo mundo sabe, pô. Sai todo mundo eu assistiu sabia. na novela, né? Ah, salam aleikum, Eu pô. sabia os números, já esqueci, porque é muito difícil, cara, é muito difícil. Escrever, principalmente impossível. Era, caraca, Os escrita... números eu sabia, mas eu morei lá em 2014, então já tem muito tempo. Já. E também perdeu um pouco aqui. Seu avô que veio pra cá, né? Aí, E lá todo mundo mãe, lá a educação já... no Emirados Árabes é uma nação bilíngue, né? Eles falam tanto o árabe quanto o inglês. Então eu não precisava de usar o árabe lá. Sim. Né? Eu me comunicava em inglês lá, então era super tranquilo. E nem sua mãe, nada também. Porque foi teu avô, mas chegou a passar pra sua mãe alguma coisinha ainda? Não, porque é família árabe, né, antiga, então tinha aquelas coisas de filha mulher, sabe? Então era um pouco complicado essa situação lá, sabe? Então Caramba. eles não passou tantas coisas, não. Mas nem nada escrita, alguma fala, nada Minha disso? mãe fala um pouquinho, acho que ela não sabe mais escrever. Minha avó não falava nada, minha avó é brasileira, né? Uhum. Mas os meus primos que moram nos Emirados Árabes, eles falam um pouco de português, que eles já vieram no Brasil várias vezes. Mas os meus tios que estão lá, eles não falam nada. É porque a Meus primos, escrita, sim. a escrita é sinistra, cara. É de trás pra frente, Sinistra. sabe? É da esquerda pra direita. Eu Pô, sabia É dessa complicado. regra de estar pra frente, da esquerda pra É. direita. Eu nem sabia. Eu Os sei que números quando são- você olha, Os números também são totalmente diferentes. Sabe? olha já buga a mente, né? Você olha assim, Começa a caraca. complicado, ia fazer mercado, né? Aí era o número tudo em árabe. Eu, meu Deus, o que é isso daqui? Aí tinha que ficar lá no Google, lá procurando. hoje em os dia é mais números em fácil. Né? árabe. Mas depois já acostumei, já sabia, já bati o olho e sabia quanto custava. Hoje em dia é mais fácil. Tem acho que é Google Lens. O pessoal fala que é só você Escaneia, né? escaneia e já traduz pra língua que você quiser. Mas, pô, é um porre Mas lá ficar fazendo aquilo. todo mundo fala inglês lá, então Tem isso aí. é É mais bem tranquilo. forte, né? O pessoal vê a língua nativa, mas também com o inglês. É que o Emirados Árabes é um país que ele foi criado, né? Logicamente todos foram, né? Sim. De certa De alguma maneira. forma. Mas quando eu quero falar que ele foi criado, porque eles realmente criaram, porque aquilo era um deserto, né? E eles deram vida ao deserto numa maneira de uma cidade, né? Dubai, Emirados Árabes, Abu Dhabi, né? Porque são várias cidades que criam o Emirados Árabes Unidos, né? Se eu não me engano, são 7 cidades. Cara, eu A já vi, capital é te Abu cortando Dhabi. um segundo. Eu já vi um vídeo, cara, os caras subindo o prédio, assim, mostrar, claro, no time-lapse, né? Cara, mas muito rápido, assim, falaram que foi, assim, poucos anos, entre aspas, né? Também se fala construindo, né? Construindo isso, construindo um prédio rapidinho. Eu falo, caraca, aqui no Brasil demora... Cara, essa obra da Venda Brasil, por exemplo, você deve ter, já desde que me conheço Tem por obra da gente, Copa né? parada ainda, né? Cara, eu falo, os caras lá, assim, mudam um local, assim, lá em 10 anos, pô, cara, totalmente diferente, um deserto. Porque lá não existe presidente nem nada. É uma família, né? Que governa e vai passando de geração para geração, como se fosse um rei, uma rainha, sabe? Uhum. Só que lá são os sheiks, né? Só que é sempre a mesma família. Sim. Então vai passar. É a mesma linha de sucessão da monarquia, né? O pai passa pro filho, passa pro neto, aí vai, né? Papapá. Então funciona desse jeito. Mas lá é um país assim que são poucas pessoas que nasceram lá, né? Então muita gente vem de fora. Então tem muito americano, muito canadense, muito francês, muito espanhol. Principalmente no Dubai, né? Principalmente Dubai. Então, assim, apesar de ser uma cidade, um país árabe, onde tem a religião, que ela é muito envolvida na sociedade lá, né? Tipo, várias coisas são proibidas por conta de Alá e tal. Mesmo assim, é um país muito permissivo ainda, né? Mesmo com todas as proibições por conta da religião, ainda é um país muito permissivo, justamente por conta da necessidade que eles têm da mão de obra estrangeira. Né? Porque se eles são muito fechados, isso aí vai assustar, né? Fecha o pessoal? mundo. A galera meio que se assusta, porque realmente lá é muita coisa proibida, entendeu? Pô, foi na Copa a gente pôde ver isso, não teve a Copa no Catar, né? E o que mais circulou foi essa questão, lá tem uma questão muito grande de homofobia, tem a questão de palavrão dentro do estádio. Em praça Lá, por exemplo, lá não vende cerveja. Você não acha em lugar nenhum cerveja. Caraca. Você encontra, assim, alguns bares, restaurantes e tal, você encontra. Mas, assim, tem que ser estrangeiro, não pode ser árabe, né? A preços exorbitantes. Caramba. Existe o mercado negro de cerveja lá, de álcool, entendeu? Então, assim... Eles dificultam mesmo. Aí né? tem a questão do homossexualismo lá também, que eles
é considerado pecado lá, né? Então, assim, é um pouco... Para nós latinos, que estamos acostumados a uma vida de festa, bebedeira, né? Mais light, né? Mais assim, aquele batidão Sim. nosso aqui na América do Sul, é bem... O choque cultural é bem forte, sabe? É bem complicado no começo. Sim. Bem complicado. Mas, como todos os países, tem as coisas legais, as coisas ruins. Sim. Lá era muito bom. A qualidade de vida lá é espetacular. Tipo, metrô, transporte público, a qualidade de vida, cidade, hospital, sabe? Tipo, não existe... Eu fazia mercado lá, eu deixava o carrinho parado assim, ia no banheiro, voltava o carrinho, estava no mesmo lugar com todas as minhas coisas. Ninguém Assim, mexe em ninguém nada. mexe em nada de ninguém lá. Nem olhar deve olhar, né? Ah, Passa nem olha, direto. entendeu? Tipo assim, então assim, lá o pessoal é super honesto, sabe? Sim. Então assim, você pode andar de celular na mão, despreocupado, com tudo na mão, despreocupado, correr, não acontece nada. Pô, eu já vi alguns vídeos na internet, nunca fui em Dubai, mas o pessoal falando que tem Ferrari lá pegando cheio de poeira, o pessoal nunca vai Você entra mexer. nos shoppings de lá, tem Rolex assim, sabe? Sim. Dourado, assim, enorme, assim, em cada andar. Sabe? É muita ostentação lá, é muita ostentação. Qualquer lado que você vai, você encontra ostentação. Caraca. Tem um aquário lá dentro, enorme, dentro de um shopping. Um aquário gigantesco. Vi isso daí num vídeo que fizeram da Copa. É. Esse aquário, Então, gigantesco. assim, é dentro de um shopping. Entendeu? E ele Uhum. não fica no primeiro andar, acho que ele fica no segundo andar. Como é que eles com a tecnologia pro chão, né, suportar tantos litros de água, né? É loucura, cara. Eu vi que tava sendo muito falado sobre essa questão dos direitos humanos e tudo mais, e agora até através do esporte eu tô vendo que eles estão tentando limpar essa... Eu acho um pouco complicado, porque é uma questão religiosa lá, né? Não é nenhuma questão cultural, né? É uma questão religiosa. Então eu acho muito complicado as coisas. Delicado, né, esse assunto. É muito delicado. É dominante lá isso, né? É, o islamismo, né? Então quando tá na época do Ramadã, por exemplo, é bem complicado. Você não pode andar na rua comendo, você não pode nem beber água na rua. Seria essa época do... Ramadã é um jejum que eles fazem, né? A cada certo tempo. E aí é como um jejum para purificação e tal, papapá. Então eles deixam de comer e beber por um tempo. Logicamente eles fazem uma refeiçãozinha assim básica, porque não dá, né? Mas eles comem o básico necessário, só que nesse tempo assim você não pode andar na rua com nada. Então eu chegava em casa, eu tinha que entrar na cozinha, fechava a porta, comia, cozinhava assim rapidinho, também não podia fazer nada que cheirasse muito a casa. Então fazer um sanduíchezinho, uma coisa assim, uma coisa básica, macarrão, coisa básica assim, que não fazia muito cheiro na casa, né? Aí comia, lavava tudo, não deixava nada na cozinha, aí ia pro quarto. Caraca. Entendeu? Então é bem complicado essa parte lá. Eu já vi isso até no futebol, teve um jogador, é que eu gosto muito de futebol, por isso eu tô dando esses exemplos. Eu ia dar o exemplo de limpeza de imagem, que isso é para todo mundo sabe que tá acontecendo isso, que os árabes estão contratando grandes estrelas de futebol e levando lá pro campeonato agora árabe, né? O exemplo, Cristiano Ronaldo foi um exemplo desse, ele foi pra lá e estão nessa proposta de limpar a imagem. Agora tem um outro jogador também que tá em negociação, nem sei se já finalizou, que é o Mbappé também, que ganhou uma bolada assim dos sheiks. Porque pro homem não é tão complicado, agora pra mulher é bem a mulher que pega, né? Quando eu tava me legalizando lá, as repartições públicas elas são separadas. Então, tipo, tem a fila dos homens e a fila das mulheres. Na fila dos homens tem chocolatezinho, biscoitinho, água, café, narguilé. Na fila das mulheres só tem água. Caraca. E por que isso? O que ele... Porque eles entendem o que sobre mulher, sabe? Eles entendem que as mulheres, elas não têm essa importância tanto na sociedade. A sociedade, né? deles. Né? Eles veem a mulher como algo sagrado, assim, por conta da gestação, mas eles acreditam que é isso, né? A função delas é essa. Gerir seres vivos e tal. E o homem é responsável por manter a casa, os custos e tal, né? Então é só o homem que pode ver a mulher. Em alguns casos, né? Nos Emirados Árabes nem era tanto, porque a mulher não usava tanto burca. Né? Você via mulheres assim, árabes normais, assim como eu e você. Sim. Lógico que você não vai ver uma mulher de top, mini saia, um jeans grudadinho, isso não. Mas você vai ver uma mulher normal, com uma roupa adequada, né, para os nossos padrões. Sim. Né? Mas você chega a ver gente totalmente tapada, entendeu? Só o olho. Com aquela coisinha ali do olho, um calor insuportável, a mulher embaixo daquele negócio, sabe? Tipo, as mulheres são bem passivas lá, né? Tipo,
também se não são coitadas, né? O que elas vão É. fazer? Ir contra um regime, né? Então, assim, a questão é muito complicada lá, muito complicada. Muitos tentaram, né? E não tiveram êxito, né? Teve até um caso uma vez de uma menina, não sei se você lembra, que foi Foi até. apedrejada? Essa? Isso. É. Caso que Então, é tentou. bem complicado esse tema lá, porque entra numa questão religiosa, que aí eu acho que é muito delicado entrar nesse tema. Sim. Né? Mas a partir do momento que a pessoa, não sei, né, sofre ou tem algum tipo de exclusão da sociedade por conta disso, eu já não acho tão legal. Isso Né? é. Mas quem sou eu pra É, falar até alguma difícil coisa? a gente de fora aqui querer ficar optando, porque é É. cultura, né? É igual quando eles veem as mulheres aqui de biquíni e tal, papapá. Eles veem, eles consideram outro, eles interpretam de outra maneira, Da né? forma, né? Vou falar porque o horário não permite, mas eles interpretam, vocês sabem como, né? Sim. Então é isso, a gente interpreta desse jeito que a gente está comentando, eles interpretam as mulheres latinas do jeito que vocês já devem imaginar. Né? A última pergunta desse tema que eu vou fazer. Você que estava lá, você achava que assim, as mulheres de lá tinham já uma coisa dentro delas assim, permissiva? Achava isso normal? Ou você sentia que às vezes elas faziam meio que, assim, cara, eu tô fazendo porque elas não comentam essas coisas. Entendeu? Ninguém sabe, elas né? Não, elas não, principalmente com Nem homem, coragem, elas não vão contar né? isso, estou num regime opressor. Né? Elas jamais vão falar isso Nem com pode, homem. né? A gente não pode estar Então, assim, conversando. eu né? acho que muitas não concordam muito. concordam com isso. Né? Tanto que teve aí, um tempo atrás, teve umas manifestações de mulheres e tal, contra esse tipo de diferença, né, de gênero, né, dentro da sociedade. Eu acredito que elas não gostam disso, mas elas não se sentem capazes e com força suficiente de peitar e falar, basta, chega, né? Sim. Tem muitos países que as mulheres nem iam à escola. Caraca. Tipo, tiveram acesso à escola há pouco tempo. Então, assim... Eu acho que foi na Copa, cara. Foi a primeira vez que a mulher acho que foi ver o jogo. Não podia entrar cara, no que não estádio. podia entrar no estádio. Teve bizarro, né? Umas coisas assim. Chorava, aparecia a mulher chorando, porque estava no estádio, do lado do marido. Coisa tão simples pra gente aqui, né? Acaba. Cara. Normal, né? Que pra gente. Eu não sentia tanto porque era homem, né? Então, assim. Sim. Era tudo permitido, tudo liberado. Agora, mulher sofre bem mais. Sinistro. Mas o seu ingresso lá, né? Você se tornou um cidadão, né? Sírio? Não me tornei cidadão. Ah, não? Eu tinha o visto de permanência. Ah, tá. Né? Por conta do sobrenome e tal, por causa da descendência. Mas não cheguei a tramitar uma segunda cidadania. Ah, tá. Eu pensei que você tinha conseguido. Eu não me adaptei à cultura. Entendeu? Eu com 6, quase 7 meses eu voltei. Não me adaptei. Entendi. Vamos parar de falar disso, né? Mas, pô, é legal isso que a gente viu. A gente foi pra um caminho totalmente aleatório e foi muito agregador. Queria saber quem é o Samuel. Vamos voltar pro Samuel. Foco pro Samuel, de fato. Bom, Samuel, mineiro de Belo Horizonte, né? 36 anos. Sou biólogo, estudei na PUC Minas. Iniciei minha vida aí em 2005. Me formei em 2009. Durante esse tempo eu fui estagiário no Zoológico de Belo Horizonte, com a Cíntia, né, que é a chefe de setor de bem-estar animal, continua sendo até hoje. Me formei, depois eu fui para o Zoológico de São Paulo. Existe como se fosse um trainee lá, né, em São Paulo. Já eles pegam pessoas que se formaram há pouco tempo. Fiquei por 1 ano e meio lá no Zoológico de São Paulo, também trabalhando com bem-estar animal. Então essas são as minhas 2 primeiras experiências assim, como estudante, né? Eu considero o São Paulo também como estudante, porque era recém-formado e tal. Então eu considero aí. Né? No Zoológico de São Paulo, de BH, eu fiquei 2 anos e meio. Né? Então, pegando aí meus 4 anos de universidade, eu fiquei mais da metade do tempo só no zoológico. Fiz minha monografia lá, fiz outro projeto lá. Minha monografia foi com o Tamanduá Bandeira, depois eu fiz um projeto com onça parda. Né? Aqui acho que eles chamam de sussuarana. Sim. E depois fui para São Paulo e aí foi fim da minha carreira escolar, né, digamos assim. Uhum. Aí, durante esse tempo, eu fiz uma capacitação no zoológico do Teimaiquim, lá na Argentina. Né, fiquei um tempinho lá aprendendo. É um zoológico bem bacana, assim, tem uns recursos assim, bem legais. Assim. Poucos zoológicos aqui da América do Sul que possuem esse tipo de estrutura. Fiquei um tempinho lá, fiz amizade com o chefe do setor de bem-estar de lá, de treinamento, condicionamento, e ele, uma vez eu já estava aqui no Brasil, ele falou, olha, estão precisando de um treinador lá na Colômbia, e eles estão me pedindo uma indicação. Você quer ir? Falei, olha, eu não falo nada de espanhol, 0.
Mas passa o meu contato e a gente vê, né? Aí o cara foi lá, o meu ex-chefe entrou em contato comigo, a gente entrou lá no Skype e foi aquele portunhol maravilhoso, né? Porque eu não falava nada de espanhol. Me explicou como que era a estrutura zoológica, como que ia funcionar o trabalho e tal, as minhas obrigações. E passou essa etapa, depois eu fui para outra etapa, que foi um pouco mais para testar conhecimentos e tudo. Depois passei por recursos humanos, no final deu certo, né? Sim. Fui efetivado no Zoológico de Barranquilla, não sei se vocês conhecem. Não. Só acho não. É uma Gosto. cidade. Cidade eu Cidade conheço. sim. Barranquilla. Cidade eu já ouvi falar. Aí eu morei lá por quase 3 anos, né? Trabalhando lá como treinador de animais. Só que lá era um pouco diferente porque eles tinham uma apresentação que chamava Museu Vivo. Museu Vivo. Tinha alguns animais que eles eram treinados para apresentações didáticas, né? Então a pessoa entrava num auditório, né, a céu aberto. E aí eu tinha um texto, eu explicava, tipo, a gente falava da ave, aí mostrava a ave voando, explicava as características da ave, né? A gente falava, a ave tem um bico muito forte, a gente dava uma semente muito dura, o bicho quebrava super rápido, né? Então, assim, era uma maneira mais lúdica de mostrar para as pessoas, né? Na Os prática, né? animais, né? As habilidades que cada animal tem. Então, a gente tinha réptil, tinha mamífero, tinha ave, né? Então, a gente soltava os animais, lógico, eram todos treinados, não voavam. A gente tinha uma arara que ela abria, a gente fingia que ela fugia durante o show, sabe? A gente pegava, devolvia por outro treinador que ficava atrás, dava 2 minutos, ela fugia de novo. A gente tinha uma gaiolinha assim, que a gente colocava ela fugia da gaiola, ela abria a gaiola, entendeu? Tipo assim, era uma maneira assim, é engraçado e tal, mas é uma maneira de mostrar a capacidade cognitiva que o bicho tem, né? Como que o bicho é tão inteligente ao ponto de saber como que se abre uma porta, né? Como se abre uma gaiola. E também trabalhava na parte de condicionamento, que era a parte veterinária, que a gente vai chegar mais pra frente. Depois desse tempo, fui para Emirados Árabes, né? Trabalhei lá por um tempo no zoológico de lá também, chama Emirates Park Zoo. Aí eu fui chefe não da área de bem-estar animal, fui chefe da parte de carnívoros. Aí entrava todos os carnívoros e os elefantes, né? Era carnívoros mais elefantes. Então aí entrava urso, entrava jaguar, entrava onça, entrava leopardo, entrava jaguatirica, né? Entrava raposa, né? Todos os carnívoros que tinha no zoológico, mais elefantes, né? Pelo tema de eu não ter me adaptado muito à cidade, cultura e tal, papapá, eu saí, voltei pro Brasil, depois fiquei com um tempinho. Eu fui pro zoológico do Peru, né? Como já dominava o espanhol, já era muito mais fácil, né? Fui pro zoológico do Peru, lá em Lima, se chama Huachipa. Fiquei 4 anos lá, né? Também trabalhando com condicionamento. Lá também eles tinham uma apresentação diária, que eram com leões marinhos, né? Que era muito mais fácil lá, porque Lima sempre tem, né? Tem mar, então é mais fácil. Sempre recebia animais e tal, e muitos não podem voltar à natureza, então a gente incorporava o plantel, né, e utilizava os animais esses como embaixadores, né? Explicava da importância do plástico, né? Por que o plástico é tão perigoso na praia e tal, quais são os efeitos disso a longo prazo e tal. Fiquei 4 anos, depois tive convite para trabalhar no Bioparque, ainda não chamava Bioparque, era Rio Zoo, né? Pegamos a transição aí entre um nome e o outro, né? Fiquei aí por 1 ano e pouquinho, e agora eu trabalho apenas com consultoria de comportamento. Caraca, ó, o currículo do cara, hein? É. Respeita, tá? Dá trabalho pra editar tudo isso aí no Word, não dá não? Deixei ele falar, eu falei, vou nem cortar, vou deixar pra ouvir a história inteira. Mais interessante, mas. Que bagagem, Cara, cara, que tem bagagem. uma bagagenzinha, né, cara? Muito, muito. Poxa. E eu sou testemunha, cara, do excelente trabalho que esse cara faz Isso. com animais, seja ele de qualquer porte. Excelente trabalho mesmo. E você falou na questão aí de comportamento, né? Que animais e tal. Isso seria o quê? Um adestramento? Como que seria que isso é aplicado dentro da sua área? Isso? O adestramento ele não deixa de ser correto, mas a gente usa mais esse termo para cães e gatos, né? Porque o adestramento ele está muito ligado a dar patinha, né? Finge morto, né? Hoje em dia a gente vê muitos adestradores já não optando por esse tipo de treinamento, porque senão agrega muito ao animal, né? O que a gente vê muito hoje de adestramento de cão e gato é correção de conduta, né? Tipo o cachorro que faz xixi e cocô no lugar errado, ou que destrói a casa inteira,
né? Ou que aquele cachorro que é muito hiperativo, que chega alguém na casa, o cachorro voa na pessoa, né? Então, hoje em dia, o adestramento nesses animais, assim, domésticos, eles são mais direcionados em correção de conduta. Entendi. Né? Hoje em dia não tem mais negócio de dar patinha, né? Fingir morto, porque isso não agrega nada pro animal, né? Uhum. Você não tá ensinando, você tá ensinando um comando para ele, porém, beleza. Pra quê? Né? Bonitinho e tal. Entendi. Né? Então, os cães que trabalham em aeroportos, buscando droga e tal, é basicamente a mesma coisa. São adestrados também, né? Só que eles são treinados com o cheiro da droga, né? Então, quando eles sentem o cheiro da droga, eles são reforçados, eles são recompensados com um brinquedo ou com alguma comida e tal. Geralmente, algum brinquedo que eles gostam muito. Então, por isso que eles sinalizam quando eles encontram a droga. Porque ele quer o brinquedo. Por isso que não dá para brincar com esses cães, né? Porque tira a atenção, eles estão trabalhando ali, né? Eles estão naquela sessão ali, então eles estão ali para trabalhar e focar ali na busca de drogas, né? Então, tanto é que quando eles já ficam ali meio muito tempo ali, você já vê que eles já abanam o rabinho assim, eles já ficam meio serelepes, os cachorros, porque eles sabem que vai vir um reforço, que é ou comida ou o brinquedo que ou ele brinquedinho gosta. que eles gostam muito, né? Geralmente eles usam mais brinquedo que comida. Entendi. Né? Samuel, você contou todo o seu currículo aí, toda a sua bagagem, mas eu queria saber assim, você sempre quis ser biólogo? Sempre. Desde novo? Teve uma fase da minha vida que eu queria ser médico. Eu sempre quis biologia, assim, a área biológica, né? Aí teve uma época que eu queria ser médico e tal, só que era assim, eu não tinha muitas condições, assim, tipo, tinha que ser federal de qualquer jeito, senão não ia rolar, entendeu? Então, assim, aí eu tentei 1 ano, não passei, aí eu falei, não vou tentar mais, porque... Mas você sabe de onde surgiu esse desejo? Sei lá, veio com você mesmo? Eu sempre gostei de bicho, e é engraçado que quando eu era pequeno eu nunca tive um animal em casa. Nunca tive bicho em casa, desde pequeno. Porque normalmente a pessoa tem uma referência, né? Entendeu? Nem um passarinho, nada. Mas eu sempre tive sensibilidade. Sabe, eu sempre quis pegar o cachorro da rua. Só que minha mãe não deixava, né? Eu chorava em casa, eu ficava pensando no cachorro. Eu chorava, minha mãe falava, não vai trazer e tal. Aí, às vezes eu levava escondido, minha mãe chegava, tava o cachorro lá. Aí ela botava pra rua, aí eu chorava. Então, assim, eu sempre tive essa sensibilidade muito com bicho, sabe? Então, assim, era algo que eu sempre gostei muito de trabalhar. Veterinário eu nunca gostei trabalhar, porque eu não sei se eu me daria muito bem com óbitos e coisas assim, né, que infelizmente fazem parte, né, da vida e da profissão. Então, assim, eu falei, vou fazer biologia porque eu gosto muito de bicho. Muito de bicho. Nunca gostei muito, nunca fui muito interessado pela área de laboratório, nada disso, entendeu? Que é outro ramo que o biólogo pode trabalhar. Eu sempre gostei muito de bicho. Principalmente zoológico, animais grandes e tal. Então, assim, eu falei, vou fazer biologia porque é algo que eu gosto muito, é bicho. Aí tive muita resistência da família e tal. Falei, vou fazer biólogo, não sei o quê. Porque até então você tava falando de médico. Virar professor, né? De médico vira biólogo, né? Tipo, do orgulho da família ao esculacho, né? Mas assim, falei, não posso, eu quero e tal. E olha onde que eu cheguei, né? É verdade. Então, tudo precisa de ter calma, paciência. Ninguém começa trabalhando no melhor lugar do planeta. Você começa construindo sua carreira de pouco a pouco. Não importa, né, a profissão que você vai. Aí eu fiz biologia, me apaixonei desde o primeiro semestre, né? Consegui o ProUni na época, então pagava só metade. Aí a gente conseguiu pagar os trancos e barrancos, a gente conseguia pagar a outra metade. E desde o primeiro semestre eu falei, é isso mesmo que eu quero. Aí reafirmou quando tava lá na prática vendo. Na primeira semana de aula eu falei, é isso mesmo, é isso aqui. Caraca. Falei, ainda bem que eu não tentei mais medicina. Falei, isso daqui acabou. Acabou e foi embora, hein? Fui embora. Aí eu já fui atrás de estágio e tal. O primeiro período é um pouco complicado, né? Tá começando e tal. Mas já acho que foi no final do segundo pro terceiro período, já tava no zoológico. Aí era estágio voluntário, não ganhava nada, não pagava almoço, não pagava transporte, não pagava nada, tirava tudo do meu bolso. Voluntário? Voluntariaço. Mas fiquei lá 2 anos e meio. Mas esse é um movimento que muitos biólogos fazem, né? De voluntários, assim. Hoje em dia, acho que a gente não pode mais. Não pode mais voluntário, não? Acho que estágio pouco não tempo, pode ser né? mais voluntário. Você pode fazer trabalho voluntário, mas é o estágio obrigatório. O estágio obrigatório, sim, é voluntário. Mas o estágio curricular, não. Sim. O extracurricular, não, perdão. Aí isso não pode, né? Tem que ser remunerado. Tem que ser remunerado. Então, ali, tanto é que eu saí do zoológico por conta disso. Que entrou a lei de estagiário, né? Acho que foi no último governo do Lula, entrou essa lei, e aí meio que cortou tudo, entendeu? Por conta da adequação. Né? Mas eu achei extremamente válido, porque muitas empresas
Tá se aproveitando Se disso. aproveitava muito da mão de obra, né? Mas eu achei extremamente válido. Eu acho que não tem que pagar uma fortuna pro estagiário, mas tem que dar um incentivo, né? Claro, pô. Ali lutando ali e Cara, aprendendo. pagando transporte, comida. Eu trabalhava no fim de semana em salão de festa para poder pagar o almoço e a passagem, entendeu? Caraca, Então era corrido. braba, aí era faculdade, estágio e fim de semana tinha que estudar para prova, fazer trabalho, monografia, não sei o que, ainda trabalhar nas festinhas para conseguir pagar o estágio. Não sei se você tem essa sensação. Às vezes eu olho essa loucura que te fazia antigamente. Eu falo, cara, como eu conseguia fazer isso, cara? Tem hora que eu fico Antes de maluco. 30 tudo é fácil, né? Caraca. Eu brinco que é a montanha-russa, 30 anos é ali na ponta. Pra 31 já tá caído aí, caiu, já era. Né? Passou Então, dos 30, passou tudo dos se torna 30, difícil já era, mesmo. cara. Você não consegue fazer mais nada ali. Uhum. Mas sempre foi um desejo seu trabalhar em zoológico? Sim, Sempre foi esse desejo? sempre foi. Desde Eu o seu ia início na muito, faculdade? festa minha de criança, todas eram de bicho, zoológico, Eu acho que festa no circo, sabe? Então, tudo tinha bicho nas minhas festas, todas tinham bicho. É porque o zoológico, eu tenho outros amigos também que são biólogos, que estão ainda cursando, na verdade, biologia, e eles falam que é meio como fosse um sonho pra eles trabalhar no zoológico, que é onde tem contato com esses animais. É a primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu falo que trabalho em zoológico. Você toca nos bichos? Você mexe com os bichos? Né? É a primeira pergunta que me fazem, né? Não é? Porque... Só que, tipo, hoje em dia o que a gente vê muito, felizmente, são aqueles estagiários que querem ir pra uma fotinha, postar no Instagram e tal, papapá, né? Tipo, olha eu com elefante, olha eu com leão, né? E a gente tem que entender a responsabilidade desse trabalho, né? Não é um trabalho onde a gente vai lá, tira uma fotinha, grudadinha na grade, o bicho pode te pegar, né? Então, assim, é um trabalho que demanda muita responsabilidade, tanto é que quando a pessoa entra nova, ele nunca tem acesso a esses bichos, ele começa em fazendinha, aí vai ter galinha, cabra, né, pônei, cavalo, vaca, né? São animais de pouco risco. Já quando a pessoa pega ali o ritmo, você já coloca uns psitacídeos, umas aves, né, e tal. Já existe um risco, logicamente, mas uma arara não vai te matar, né? Não vai, tem como. Então, assim, pouco a pouco você vai dando... Lógico, você tem que ver existir um feedback, né, dos funcionários, você vai ver, né? Você vai colocando ele para Dando mais mais legalidade. responsabilidade. Mas jamais você chegar, vai lá, trabalho com leão. Nunca. Nunca. Você começa sempre animal de fazendinha. Todo mundo começa na fazendinha. Verdade. Você estava falando sobre bem-estar animal. O que é isso, bem-estar animal? É amplo o negócio. Se a gente for pensar, bem-estar animal é um termo muito novo, assim, é dos anos 90 para frente. Né? Antigamente, ali, voltando ali na época dos menageries, o que são os menageries? São os primeiros zoológicos que existiram. Né? Então, era da época do faraó, por exemplo, né? Onde os faraós... Aí existia uma mescla entre o poder do faraó com a religião. Né? Muita gente sabe que os deuses do Egito era uma mistura de homem com animal, né? Então era corpo de humano e cabeça de águia, cabeça de chacal, né? Então os animais eles eram muito presentes ali na religião dos egípcios. Então eles sentiam a necessidade de ter esses animais dentro dos seus territórios como uma maneira de venerar e de proteção. Né? Então assim começaram os primeiros zoológicos, só que isso não era aberto. Isso era só para os faraó, família, convidados e coisas assim. Né? Já pensando depois em Europa, século XV, XIV, por aí, apareceram os primeiros zoológicos que eles eram chamados de menageries. Né? Pelo nome a gente já chuta a França, né? Então foi na França, aí a gente era aqueles recintos bem pequenos, aqueles lugarzinhos bem pequenininhos, cimento, não era nada ambientado, né? Só para ter um animal ali. O animal, coitado, não fazia nada, ficava ali o dia inteiro, só era água, comida, a proximidade com os humanos era muito grande, né? Não existia aquela distância, né? Então não existia, logicamente não existia cuidado veterinário, né? Não existia nem humano, né? Naquela época a medicina era bem arcaica, imagina de um veterinário, nunca, né? Então assim, dieta elaborada, muito menos, né? Então assim, era limpeza de recinto mesmo ali, o bicho ali, entendeu? Né? Então era um estresse danado, né? Porque é um ambiente com pouco estímulo. Então é lógico que a gente fala, quando a gente fala em zoológicos, ninguém tem o mesmo celular que tinha 15 anos atrás, né? As coisas evoluem. Os zoológicos também, né? Nada fica estagnado no tempo, né? Então é um conceito que o pessoal tem de zoológico. Que zoológico, coitado do bicho, vai ficar preso o resto da vida, cadeia perpétua, né? O que a gente vê muito comentário, né, nas redes sociais.
Esse é um tema bem polêmico, assim, porque a galera realmente viu um zoológico e fala assim, cara... Eles veem como uma cadeia perpétua, né? Uma prisão perpétua pro animal, e foi coitado, o bicho não fez nada pra estar ali. Realmente, o bicho não fez nada pra estar ali, mas foi o ser humano que ocasionou a ida dele pro zoológico, né? Porque ou ele foi atropelado, ou ele perdeu o hábitat natural dele, porque alguém foi lá e destruiu a mata dele, já ele ficou sem para onde ir, entrou numa região com cidade, alguém atirou nele, então perdeu uma pata. Como é que a gente devolve uma onça sem uma pata para a natureza? Né? A única opção que esse animal tem é um zoológico. Ou é a morte, se ficar lá. Infelizmente, sim, ele vai morrer dentro do zoológico. Só que existem as maneiras corretas, éticas e responsáveis de se manter esses animais dentro de uma instituição. Né? Então, quando a gente fala, ai, coitado dos bichos, zoológico, eu não gosto de zoológico, a gente tem que combater os maus zoológicos, as más instituições. Mesmo a gente tem que combater os maus políticos, as más empresas de telefone celular, né? As más empresas de transporte público. Né? Tem político bom? Tem. Poucos, mas tem. Né? Tem empresas boas? Tem. Tem empresas de transporte boas? Tem. Né? Tem zoológicos bons? Tem. Mas como a gente identificaria assim, o que é um mau zoológico e um bom zoológico? Porque a galera fala assim, cara, é zoológico. Eu tô falando nem minha opinião, mas eu digo assim, a opinião de muita gente fala assim, cara, é zoológico. O animal tá preso ali. Já é um mau zoológico. Né? Como visitante, identificar isso. Identificar isso. Porque vocês estão na lida, no trabalho, né? diferente. A gente precisa também entender a nossa posição. Né? Por exemplo, se eu não sou médico, eu não posso questionar um prontuário. Né? Porque eu não estudei para isso. Né? Então a gente tem que entender, muitas vezes as pessoas são leigas, falam coisas que não acontecem, né, dentro de um zoológico. Né? Então, como que a gente identifica? Os zoológicos, eles são meio, aqui, né, no Brasil, eles são meio categorizados em, como se fosse hotel, 5 estrelas, categorias A e B. Né? Então, para ser considerado categoria A, ele tem que ter obrigatoriamente um setor de bem-estar animal. Mas existe isso mesmo, essa categoria? Não sabia da existência disso. Tem que ter obrigatoriamente um setor de bem-estar animal. O que entra bem-estar animal? Antigamente, quando falo antigamente, sim, do início da década de 90 para 2000, o que era o bem-estar animal? Era condicionamento e enriquecimento ambiental. São duas técnicas que a gente vai falar mais para frente. Hoje em dia, a gente sabe que não é só mais isso. São duas ferramentas que estão aí para ajudar no bem-estar animal. Só que a gente tem muito outras coisas. A gente tem nutrição, a gente tem a relação do ser humano com o animal, a gente tem o recinto que esse animal alberga, né? A gente tem a proximidade desse animal com os visitantes, né? A gente tem a relação do ambiente com o animal. Né? O que eu quero dizer relação do ambiente com o animal? Eu não posso construir um recinto de um animal do lado de uma escola de samba. Né? Eu não posso construir um recinto de um animal do lado de uma lanchonete. Por quê? Pelo cheiro? Também, mas nem tanto. Qual que é o público maior de zoológicos? Escolas. Onde que os meninos vão fazer mais barulho? Na hora de comer. Né? Então você não pode construir um recinto de animal do lado de uma lanchonete, porque o animal vai ouvir grito de criança o dia inteiro. É culpa da criança? Não, porque ela não sabe. Né? Só que assim, é culpa de quem desenhou o recinto, projetou aquilo ali do lado de uma lanchonete. Né? Eu não posso também criar condições onde o animal vai ter um tipo de estresse. Eu não posso construir um recinto de um cervo do lado do recinto do leão. Por quê? Porque o cervo vai ver o leão o dia inteiro e o leão vai ver o cervo o dia inteiro. Né? Tipo, um é eco. O leão um é alimento, o outro é o predador. Né? Então, assim, não rola. Né? Então, assim, são coisas que a gente, quem não trabalha com isso, não entende, né? A complexidade que é gerar e gestionar um zoológico. Né? É muito complicado, que são diversos fatores. Né? Então, por exemplo, se eu quero construir um recinto de um primata, eu não posso colocar uma piscina enorme para ele. O que ele vai fazer com a piscina? Nada. Né? Então, para a gente construir um recinto, a gente precisa primeiro conhecer o animal em vida livre. Né? Então, se a gente sabe que o animal arborícola, o que é um animal arborícola? Sobe em árvore, tem capacidade de subir árvore, de permanecer um período do seu tempo na árvore, a gente vai colocar árvore no recinto dele. Aí vamos construir uma cachoeira, mas o que ele vai fazer com a cachoeira? Isso é pro visitante, né? Para encher os olhos do público. Só que para o animal, aquilo ali não é nada. Né? O que você está fazendo realmente é desperdiçando espaço do recinto em algo que o animal não vai ser útil para ele. Uma paisagem inútil, né? Ali que ele não vai utilizar. Você coloca coisa inútil na sua casa? Não. A gente coloca coisas que a gente gosta e coisas que a gente vai usar. Né? O recinto nada mais é que a casa do bicho. Então tem que ser coisas que ele gosta e coisas que ele usa, comportamentalmente falando.
né? Ah, Então são vários fatores que a gente tem que pensar antes de ter um bicho, né? Antes de ter uma espécie dentro do recinto. Eu tenho. Desculpa. Pode falar, tá? Pedro. Eu vejo muitos comentários, né, de pessoas que vão visitar o zoológico. O pessoal fala: ah, fui visitar o zoológico XY. Não Cheguei viu lá, o bicho nem apareceu, nem deu as caras. Isso faz parte do condicionamento animal, do bem-estar animal, você não forçar ele estar ali para o público ver, ou nada, Então, isso aí é... Na verdade, o recinto ali é do animal, né? Existe uma área que a gente chama de área de manejo ou cambiamento, né? O que seria isso? É uma área separada do recinto, né? Porque esse recinto, em algum momento, você tem que entrar para limpar ou fazer algum tipo de manutenção, né? Então, você não pode entrar com o bicho solto. Então, é uma área reservada, onde o animal entra, você fecha o animal lá dentro, aí você consegue entrar no recinto sem um bicho e faz o que tem que fazer, né? Colocar comida, limpar, o enriquecimento, né? Choveu no dia anterior, caiu um pedaço de árvore, tem que ir lá tirar, né? Então, isso tudo tem que pensar também. Você não pode construir um recinto com uma árvore frondosa assim do lado, porque na primeira chuva, um tronco cai, vira trampolim ou vira uma ponte e o bicho foge. Né? Então, tudo isso tem que pensar. em Vai tudo, fazer né? um recinto? Tem que podar, tem que fazer podas constantes. Então, o galho não pode passar dessa altura, desse comprimento, porque se ele cair, vai virar uma ponte e o bicho foge. Né? Então, eu conheço zoológicos que o bicho fugiu por conta disso, que caiu um galho da árvore e assim ele usou como se fosse ponte pra ele, um trampolim. Salto em vara? Salto com vara, ele fez isso. Caraca. Ele fugiu do recinto, fazendo salto com vara. Né? Mas era um chimpanzé, né? Chimpanzé Lá no alto, né? é sinistro. E ele fugiu, fazendo salto com vara. Caraca. Né? Ele pegou e se jogou. A gente desespera. Então, assim, tudo isso tem que pensar. E coisas que a galera não entende, né? Tipo, nossa, é verdade, essa árvore aqui se cair, já era, o bicho foge. Mas isso tudo que você tá falando, isso é o bem-estar animal? Claro. Um dos pontos da... que você gera uma opção do animal fugir, logicamente, né, dependendo do animal, o protocolo é matar. Né? Sacrificar o animal. Se foge um gorila, você não tem, vamos tentar capturá-lo. Não. Porque até você tentar capturar o animal, o gorila já matou 20 tratadores, 35 visitantes, né? E ele vai pagar com a vida dele, né? Então, assim, é bem complicado. Aí tem a parte de nutrição, que é muito importante, né? Hoje em dia é muito desenvolvida essa área de nutrição, muito desenvolvida. A gente tem várias rações, várias empresas que trabalham com rações específicas para tal espécie, né? Dietas que são extremamente balanceadas, tem tudo que o animal precisa. Né? Então, hoje em dia, acredito eu, assim, na parte de zoológicos, uma das partes que mais avançou, assim, cresceu nos últimos anos, foi a parte de nutrição. Né? Tem a parte também de manejo, né? O que seria o manejo? Esse negócio de entrar e sair do bicho, né? Então, tudo tem que ser com muita segurança. Né? O tratador tem que ter uma relação de respeito com o animal. O tratador não pode, por exemplo, limpar o recinto com uma caixa de som, ouvindo música. Né? Por quê? Porque o bicho está lá e o bicho está ouvindo. Né? Então, assim, agora pensa, por exemplo, um felino que tem os sentidos muito mais aguçados que a gente. Se está alto para a gente, imagina para o animal. Está 10, 15 vezes mais alto. Então, isso gera o estresse para o bicho. Esse manejo que você diz... ali que a gente encaixa no bem-estar animal, entendeu? Tem tudo, tudo uma coisa... são várias coisas que tornam uma só. Medicina preventiva, né? Para que você vai esperar o animal adoecer para você tratar? Né? Você vai treinar o animal, que a gente vai chegar na parte de condicionamento, para fazer uma coleta de sangue. Né? Vocês viram lá no bioparque que a gente fazia. Né? Então, para que a gente vai esperar o animal adoecer? Né? Você vai, treina o animal. Né? Para que a gente vai esperar o dente do hipopótamo? Para quem não sabe, os dentes do hipopótamo é de crescimento contínuo. Né? Então, enquanto ele estiver vivo, o dente cresce. Então, assim, na natureza, eles desgastam nos troncos. Né? Então, sob cuidados humanos é um pouco mais complicado, né? Porque se o recinto ele não dá a possibilidade para o animal fazer isso gera frustração. Isso pode frustração ser no animal. O próprio animal. Pode ser um disparo para algum tipo de estresse, né? Pode ser algum gatilho, né? Porque você está gerando frustração para o animal, porque ele tem a iniciativa de ir lá gastar o dente dele, ele sabe que precisa, porém ele não tem a ferramenta necessária. Então você tem que criar isso dentro de um recinto. Por isso que eu falo que é muito importante a gente conhecer a biologia do animal na natureza, para a gente mimetizar isso no zoológico. Então, se é um animal que ele precisa gastar os dentes, em algum lugar do recinto tem que ter algum lugar para ele fazer isso. Então você gera frustração no animal. Né? Então, se não tem isso, a gente pode treinar o animal, né, ou acelerar um pouco o processo, a lixar o dente. Então, você vai lá, vocês também viram isso.
pouco a pouco a gente vai lá, corta o dente do hipopótamo, né? Porque vai crescendo, vai chegar um ponto que vai perfurar a boca, né? Então a gente não quer chegar nisso. Para que a gente tem que esperar chegar lá para começar a treinar, né? Já a região vai estar sensível, o animal não vai permitir. Então a gente já faz isso antes. A medicina preventiva também para mim hoje é uma das ferramentas mais importantes na promoção de bem-estar nos animais. Entendi. Caraca. Pô, é porque... Isso esse corte, né, da dente do animal, isso sei lá, não atrapalha um pouco na mastigação dele, nada disso? Não, porque eles não usam esse dente, eles usam uns caninos atrás pra comer, né? Isso é só pra esmagar as só coisas? presa mesmo. Aí usam mais pra ataque, né? É uma dúvida que eu tinha quando eu vi, eu falei, pô, será que isso dói não? Será que isso vai atrapalhar? Não dói, é como cortar unha. Entendeu? Logicamente, sabe quando a gente pega aquele corta unha ruim, você sente aquela pressão na unha? Você sente a pressão, mas não dor. Né? Então o animal sente ali o seu dente é muito grosso, você não corta em um dia. Né? Porque o treinamento ele vai de pouco a pouco. Né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar um vínculo com o animal. Né? O animal tem que te conhecer. Se o animal não te conhece, esquece, você não vai conseguir fazer nada com o bicho. Né? A mesma coisa, por exemplo, se eu te dou bom dia todos os dias, você vai me dar bom dia todos os dias. Claro. Se eu parar de te dar bom dia, você vai parar de me dar bom dia. Sim. Né? Então a relação ela é dos dois lados. Né? Então eu tenho que ser sempre extremamente positivo com o Matheus, para ele também ser comigo. Senão a relação quebra. E aí como é que a gente vai avançar numa amizade? Como é que eu vou falar? Matheus, presta 10 reais ali. Eu nem te dou bom dia. Você vai me prestar 10 reais? Claro que não. Não, acho que não. Agora se eu te dou bom dia, não sei o que, a gente tem relação bacana e tal. Eu presto 10 reais só pra ele. Claro. Com você uns 10 reais, mas deu bom dia. Né? Então, com o animal é a mesma coisa, entendeu? É aquela coisa todo dia de você ir lá, né? No horário onde o animal vai estar de boa, sem ninguém. Cara, mas é muita coragem, velho. Leva uma comida que o bicho gosta, entendeu? Conversa com ele, que o bicho entende, sabe? Toca, seja respeituoso com o animal, conversa, dá comida, seja positivo. Então, a partir do momento que você todos os dias gera um vínculo de positividade com o animal começa a te interpretar como algo positivo. Confia então aí você, ele vai confiar em mim e ele vai permitir fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer. E vocês também já viram casos assim. Né? Você falou sobre isso, de vínculo com o animal, e eu viajei aqui pensando o seguinte, existem os biólogos, é a palavra correta, que vão ter esse vínculo. Só que nas empresas, às vezes, pode ser que demita a pessoa. E aí, como é que fica depois? Então, isso aí acontece como é que muito, cria? Né? O que acontece? O início do condicionamento, ele é importante ser feito com poucas pessoas, porque o animal não conhece ninguém. Então, é bom fazer com máximo 2 pessoas, né? Criar esse vínculo. Depois que o animal já está estabelecido no treinamento, você inclui uma terceira pessoa. Justamente para isso. Férias, a pessoa é demitida, sai e tal. Para não perder o treinamento. Né? E não ter que começar do zero. Então existe esse... Geralmente ali, uma, 2 pessoas no máximo mesmo. Existe depois, esse pensamento de sempre alguém... alguém, senão perde tudo. Férias, por exemplo, um mês fora. Aí fica um mês sem fazer nada. Entendi. Caraca. Acontece alguma coisa. E é vínculo, né? Ele vai criar um vínculo. Então, assim, é muito importante o vínculo, porque através desse vínculo positivo, você vai conquistar os comportamentos que você precisa. Lógico que abre a boca e lixa o dente. Não é em um mês que a gente faz isso, né? Eu falo que condicionamento animal... Eu falo que condicionamento animal é igual academia. Qual que é o seu objetivo? Tá? Ficar forte, ter músculo. Só que eu só vou uma vez por semana. Quando que esses músculos vão aparecer? Vai demorar mais, muito mais. Agora se eu vou todos os dias. É mais rápido, sem dúvida. Condicionamento é a mesma coisa com o bicho. Se eu vou uma vez na semana, esquece, cara. Ele vai aprender, vai. Só que lá pra frente. Agora se eu vou todo dia, o negócio avança mais rápido. Então, o condicionamento animal é igual a academia. Não tem exemplo melhor. Mas isso não torna um animal doméstico? Não. Porque o condicionamento ele não foca a domesticação do animal. E a domesticação ele é um processo que gera na espécie e não no indivíduo. Né? Por exemplo, os cavalos que eram selvagens, eles sofreram um processo de domesticação por conta dos homens antigos. Né? Então eles começaram a aprender os cavalos, usar os cavalos como montaria. E depois de várias gerações, né, que esses animais começaram a permanecer próximos dos humanos. Isso é a domesticação. Então você não domestica um indivíduo, você domestica a espécie. Então porcos, a Maria era porco do mato e tal, aí, né? Você vai, né, uma espécie de porco selvagem, você vai domesticando até chegar no porco que a gente tem hoje. Cachorro, né?
ele foi sendo domesticado até chegar nas espécies que a gente tem hoje, né? Então, assim, a domesticação, ela não é do indivíduo, ela é da espécie, né? Só que não é de um dia para o outro. São gerações que vão passando ali com o contato humano até chegar num ponto que o animal está domesticado, tá? Então, o que você pode falar é que você pode humanizar o animal. Humanizar, né? Esse é o termo que seria correto. Mas a humanização não entra na parte de condicionamento, porque a humanização, geralmente ela é feita quando o animal ele é, por exemplo, capturado desde pequeno. Quando eu falo capturado, assim, a mãe rejeitou no zoológico, né? O que acontece às vezes, né? Acontece na natureza também, né? A mãe rejeita algum indivíduo e tal. Aí a parte da veterinária pega e cuida. Então o bicho ali vai ficar o dia inteiro com o ser humano, né? Aí ali sim você pode ter um processo de humanização daquele animal. Existem maneiras de você evitar essa humanização? Sim. Tá? Nem sempre só porque o animal ele vai ser cuidado na mão que ele vai ser humanizado. Existem técnicas para você não permitir que isso aconteça, tá? Para que o animal permaneça com seus comportamentos. Porque muitos animais que são humanizados, eles não veem os outros indivíduos da mesma espécie. Então isso pode ter um problema na reprodução, né? Por conta da humanização. A gente tem vários avestruzes, por exemplo, machos, que eles foram criados na mão. Não sei se vocês já viram um avestruz, quando ele cai no chão e fica balançando assim. Então isso a gente chama de display sexual. Ele faz isso para a fêmea, para atrair a fêmea. E tem vários animais que fazem isso para os seres humanos. Seres humanos, eu já vi isso. Entendeu? Por quê? Porque foi criado à mão, então ele vê cabeça. Os seres humanos como um indivíduo da própria espécie. Então ele vê uma avestruz fêmea e nada. Aí vê um humano e começa a aqui. Engraçado isso, né? Eu já vi isso várias vezes. Tinha um santuário, né, de avestruz ali onde eu morava. Quando eu passava em frente, os avestruz sempre se comportavam dessa forma. Mas pra mim isso era instinto do animal mesmo, então, né? De defesa, alguma coisa assim. Porque você pode gerar indivíduos não férteis, assim, porque eles são férteis, né? Mas eles não vão reproduzir ali dentro. Não se reconhece como da mesma espécie. Eles não se reconhecem, né? Eles reconhecem o ser humano, né? Então aí eles fazem um display pro ser humano. Entendi. É um animal que você criou a vida inteira, só que ele não vai perpetuar ali dentro. Né? E essa não é a proposta. Sim. Uma pergunta, você que lidou com vários animais, girafa, hipopótamo, enfim, qual desses assim, é o mais difícil de você criar um vínculo? Todos os animais que são comida. Todos que são presa na natureza são muito complicados. Zebra, girafa, rinoceronte. O pessoal pensa que rinoceronte, muito complicado. Todos os cervídeos. Eles são desconfiados por natureza, Você faz assim com peles, pá, sai como louco. São muito complicados, muito complicados. Caraca. Muito complicados. Você tem que ter um controle ali da situação, na hora do treinamento. Tipo, celular, ninguém entra com o celular, porque faz um plim. Pronto. O animal é a Terceira Guerra Mundial, aquilo ali é um absurdo. Eu achava que era o contrário, que os predadores eu acho que davam mais trabalho. Trabalhar com presa é muito complicado, eles são muito desconfiados. O processo de adaptação ele é muito maior do que um carnívoro, por exemplo. E tudo parece que você toca, ele já acha um absurdo, você tocou nele, ele acha que, né? São comida na natureza, então qualquer reação que eles não entendem que aquilo ali, a reação deles é fugir. Né? Então é muito complicado trabalhar com zebra, girafa e rinoceronte e cervídeos em geral. Aí entra todas as espécies de cervídeos, é bem complicado. Caraca, mano, não imaginava isso. Onde foi assim que você aprendeu, né, a trabalhar com esse bem-estar animal? Porque biólogo você se formou na faculdade, né, mas isso é um trabalho diferenciado. Isso aí eu acho que você tem que aprender em um lugar, tem que especializar. Como eu falei no início, eu fiz o estágio no Zoológico Belo Horizonte, na área de bem-estar animal. Lá eu trabalhava mais voltado na parte de enriquecimento ambiental, que é outra técnica que a gente tem para minimizar. Né? O que diferencia o enriquecimento do condicionamento? O condicionamento ele está lá para facilitar o manejo diários e procedimentos veterinários. Né? Então, por exemplo, o animal se machucou, então ele é treinado. Então eu posso limpar a ferida dele sem zero estresse, porque o animal está treinado. Então eu falo, ele bota a pata na grade, eu limpo a ferida dele, dou uma uvinha, um melzinho que ele gosta, acabou. O animal está medicado, sem aquela confusão de ter que anestesiar o bicho, de correr atrás do bicho, capturar o bicho. É um estresse, né? O estresse que isso provoca, né? Então o condicionamento ele é feito para isso, né? Então quando a gente treina os animais, a gente não espera o animal ter uma ferida para treinar.
A gente já treina desde o início. Logicamente, a gente não vai gastar medicamento. A gente treina com água, joga um pouquinho ali, reforça o animal. Com o tempo, o animal Isso diariamente, todos os dias. pra que se algum dia acontecer... Se algum dia acontecer, o animal tá treinado, ele vem, põe um patinho ali, limpa e pronto. Acabou, zero estresse. A gente treina para subir em balança, né? Por exemplo, isso em lêmures é muito importante, porque em lêmures a gente sabe se a fêmea ela tá um pouquinho magrinha, um pouquinho gordinha, ela não reproduz. Tá? Tem que estar ali no nível de peso ali, na média, que aí ela está apta a reproduzir. Então, o lêmure tem que estar treinado para balança de qualquer jeito, né? Então, e para qualquer coisa, né? Por exemplo, quando a gente adoece, a gente não toma remédio adulto, basicamente pelo peso nosso, o animal é a mesma coisa. Então, se o animal não está treinado, o veterinário vai olhar para o osso e falar, eu acho que tem 120 quilos. Aí, no olhômetro. Lógico que ele joga para baixo, né? Para não ter uma sobredose, mas assim, pode ser que seja muito errado. Né? Por quê? Porque urso tem muito pelo. Né? Então você não vê aquilo ali, esconde, né? Então é muito complicado. Então pra que a gente vai esperar o animal adoecer para ver quanto que ele pesa? Então a gente treina o animal sobre uma balança. Então, animal, como treina? Você bota tem uma balança e você todo dia? A gente, como eu falei, a gente não começa da ponta da pirâmide. Sim. A gente almeja a ponta da pirâmide. Só que a gente começa lá de baixo. Claro. Né? Então a gente começa com comandos básicos. Né? Se é um felino, a gente começa com target. O que é um target? É como se fosse um cotonete gigante. Então o animal tem que tocar com o nariz. Então isso é um comando de manejo. Por quê? Porque aí eu consigo levar o animal para um lado e para o outro. Então eu toco aqui, o animal faz isso. Toco aqui, o animal faz isso. Né? E a gente sempre usa o clicker. Isso que eu ia perguntar, como ele sabe que acertou? O clicker, ele é usado como se fosse um reforço, um estímulo ponte. Ou a gente também chama de reforço secundário. Reforço primário sempre é a comida. Né? Geralmente dá comida. Existem outros tipos de reforços primários. E o reforço secundário é o clicker. O que o clicker faz? É tipo uma latinha, você aperta, tic, 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 né? E o que isso quer dizer? Isso é uma comunicação entre o treinador e o animal. Todas as vezes que o animal escuta o barulho, ele sabe que está fazendo o que eu quero. E ele vai ser reforçado por isso. Então, quando aí vocês dão comida logo em seguida. Logo em seguida. Ele tem que associar o barulho à comida. Entendi. Então, ele tocou com o focinho, tac, tac, tac. Né? Tem que ter coordenação motora. Então, começo a galera meio que bem perdida, né? Mas depois pega. Então, você tem que fazer ali meio que quase que simultaneamente. Tem ele entende que logo em seguida vai ter uma comida. Tem um intervalozinho aí de microsegundos, assim, só de pra delay, você, tem um delayzinho, tá procurando essa palavra, valeu. E esse serve para todos os animais? Todos os animais. Todos. Da ave ao leão? É. Caraca. Geralmente, animais marinhos, a gente opta pelo apito. Apito. Pode ser qualquer coisa, pode ser. Tem que associar, né? Peixe a gente treina com lanterna. Então, peixe, cara, também. É a lanterna. Uma lanterna? O clique é a lanterna. Então você liga e desliga. Mas o peixe, o que você faz? Muita coisa. Tubarão sério dá mesmo? pra treinar. Tá. Peixe Peixe também dá pra treinar. Tá. Peixe normal também? Você pode condicionar. Logicamente, você não vai fazer o peixe da pirueta na água. Mas você pode treinar, por exemplo, no momento de alimentação, de todos virem. Então, você associa isso a algo positivo. Então, quando você chama eles, de alguma maneira, batendo o pé assim, em algum lugar, né, ou fazendo alguma coisa, batendo a mão na água, assim, eles associam isso à comida. E eles vêm todos. Aí você usa o clicker, né, na verdade é a lanterna, e pá. Ou você pode criar uma estação de alimentação. Né, então, o tubarão fica paradinho ali, alimentando ali naquele lugar. Né, aí você vai dando o comando da lanterna. Então, a lanterna é o clicker. Né? Entendi. Caraca, porque o peixe eu falei, cara, peixe não tem. Peixes que tem, tipo, tilápios, peixes que tem nesses parques, algumas coisas assim, quando a gente se aproxima já sobe logo tudo. Ele tá associando a sua presença ali com que ele vai ganhar comida, né? Muitas vezes, mas a maioria são treinados, né? São comandos básicos, mas são comandos de manejo, né? Geralmente os comandos de manejo eles são mais básicos, né? Para o animal vir, para o animal sair, né? É mais assim. Caraca. Mais para facilitar o dia a dia do tratador. Né? Já a parte veterinária é essa de tirar sangue, limpar uma ferida, subir numa balança, abrir a boca, escovar os dentes. Né? Eu no Peru escovava os dentes de todos os ursos. Né? Tinha uma ursa que tinha muito problema com dente lá, ela estava ficando banguela. Toda vez que iam fazer controle sanitário nela, cada um ano faziam anestesia, faziam toda a bateria de exame e tal, tinha menos dente na boca. Aí ia chegar num ponto que não tem nada. Então eu comecei a treinar ela, abrir a boca e escovar o dente dela, para ver se salvava alguma coisa, entendeu?
E aí, de tanto escovar, ela deixou de perder os dentes. Entendeu? Na natureza, esses animais não escovam o dente. Como que eles se mantêm com esse... não escovam o dente, mas aí o que acontece? A dieta deles é totalmente diferente da dieta tem tudo a ver então com a dieta. Exatamente. Então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que muitas frutas ricas em açúcar gera isso. Antigamente era o quê? Macaco, banana. Aí taca banana no macaco. E é uma das frutas mais sem açúcar. Né? Então, isso ao longo prazo, isso deixa o animal gordo, pode ter toda doença que o humano tem, o macaco tem. Né? Diabetes, hepatite, tudo. Problema no coração, tudo. Né? Então, a gente já sabe que algumas frutas elas não são tão boas assim. Elas são palatáveis para os animais? Sim. Porém, elas têm que ser dadas em poucas quantidades, porque em vez de ser, que bonitinho, comendo banana, só que aí você tá mais prejudicando o bicho do que ajudando, né? Então tem que ter muito cuidado com a dieta. Por isso que a gente fala, não alimente os animais. Não alimente os animais. Né? Principalmente porque a pessoa tá comendo a banana e morde a banana, dá pro macaco. Né? Só que a herpes pro macaco, isso é mortal, né? Muitas vezes. Né? Muitos macacos morrem de herpes. Pra eles é mortal, pra gente não. Então aí você passa, né? Que você acabou de morder e dá. Pronto. A gente acabou de passar por uma pandemia, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil as pessoas entenderem essa associação de contaminantes. Né? Aí você morde uma banana e dá pro macaco, você tá passando todos os germes que você tem na sua boca para um bicho, né? Então, assim, é bem complicado essa parte, mas... Você falou do clique lá, que bota o target, né? Vão lá e pum, clica. E aí na hora do Avera, pum, tem que levar o animal até a balança. Você bota o target também para ele vir até o target e aí ele sobe em cima da balança? Também pode ser assim. Ou você pode dar o comando balança. Logicamente, o animal já tem que ter isso associado. Então, você cria uma tábua, assim, de madeira. Logicamente, a balança não vai estar embaixo. Sim. Aí você começa a fazer o bicho subir. Aí, quando o bicho sobe, você fala balança. Então, ele entende a madeira com a palavra balança. Aí você clica e dá comida. Caraca, entendeu? E todos os bichos também entendem isso. Assim. Aí o bicho subir, fala balança. Por isso não pode ser um comando muito grande. Não pode ser tipo, suba aqui, por favor. Porque é um comando muito grande, então o animal não associa. Né? Então ele tem que ser no exato momento que o animal faz o que ele quer. A mesma coisa com a boca. Com a boca você vai com o dedinho assim, ó. Aí vai chegar um momento que o bicho vai fazer. Aí você clica. Né? Porque em algum momento ele vai fazer. Então a gente trabalha muito com captura de comportamento. Então quando o animal faz... Aí você enche ele de fruta, enche ele de uva. O suor da uva. Muito bem, não sei o que, papai. Ele tá entendendo nada, né? Porque ele tá ganhando aquilo tudo. Aí você vai de novo, aí você fala, muito bem, não sei o que. Ele vai dar uma festa, né, ali pra ele. Aí você vai de novo, aí você, muito bem, só que você dá menos. Você tinha dado 5 uvas, você vai dar 2. Aí na quarta vez você faz assim, abre mais, aí você enche ele de comida, muito bem. Ele fez melhor do que antes. Até chegar um ponto dele abrir a boca inteira. Que é assim que a gente chega. Entendeu? É pouco a pouco. Mas não entende que tem que abrir a boca. Um trabalho de paciência. Então total. Até ela não abrir a boca, entendeu? Igual a balança. Uma hora ele vai botar a pata na balança. Ele vai cheirar a balança. Enche. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí uma hora você vai botar o target um pouquinho dentro da madeira. Aí ele vai fazer assim com o pescoço. Entrou mais do que antes. Sim. Toma. Comida. Aí vai chegar um ponto que ele vai botar a pata. Comida. Até uma hora que ele vai subir. Entendeu? Aí você vai diminuindo. Quando o animal estaciona ali, você diminui a frequência. Porque senão ele vai ficar ali. Pra que eu vou fazer mais se ele não dá comida do mesmo jeito? Né? Aí você diminui a frequência do reforço. Aí ele se atreve aí um pouquinho mais. Aí você aumenta a frequência do reforço. Entendeu? É assim que a gente trabalha. Até chegar no ponto dele subir. Aí quando ele já tá treinando, você fala balança. Aí ele sobe na balança. Sozinho. Aí só você colocar a balança por baixo. Acabou. Porque são duas... Não sei se você já viu como são as balanças. Elas são duas plataformas planas. Né? E fica a balança embaixo. Então a madeira não samba. Entendeu? Ela fica fixa. Ela só fica um pouco mais alta do que o normal. Entendi. Entendeu? E quando ele sobe já faz. Aí quando ele sobe, aí você manda ele senta. Aí ele senta igual um cachorrinho assim, fica paradinho. Aí você pega o peso, muito bem. Tá bom. Caraca, e mais isso aí. Quando o animal tiver alguma doença, alguma coisa que precisa de um remédio, quanto que pesa o bicho? 38 quilos. Aí vai veterinário, calcula a dose por 38 quilos. Entendeu? Cara, um trabalhão de paciência, principalmente. Mas isso você faz com todos os animais, felino, todos eles dessa forma. Lógico que eu brinco que condicionamento animal não é Hogwarts, não é mágica. Né? A gente precisa de um mínimo de estrutura necessária. Não é só a experiência do treinador. Né? Não tem como eu tirar sangue de um felino, sendo que todo o ambiente dele é de concreto.
Onde que eu vou ter acesso à cauda do animal? Né? A gente precisa de ter o mínimo de estrutura necessária para certos tipos de comandos. Né? A balança também, a gente precisa de uma estrutura que seja grade por completo para a gente ter acesso ao animal, né? E colocar o cabo da balança para fora, senão o bicho vai morder aquilo ali, já era, mas acabou a balança. Então, assim, a gente precisa de um mínimo necessário de estrutura. Como é que a gente tira sangue de urso? Como é que a gente tira o sangue de primata? É um tubo de PVC, quando o animal coloca o braço para fora, aí ele segura um pauzinho aqui assim, e ele tem acesso aqui à veia. Tira igual a gente, igual ao ser humano, no mesmo lugar. Né? Só que se a gente não tem esse tubo de PVC, a gente não vai ter acesso ao braço do animal. Né? Então, assim, a gente precisa de ter o mínimo necessário de estrutura, e é isso que a América do Sul peca demais. Entendeu? Porque os zoológicos aqui, a maioria são do governo, são estatais, então... Não dão muita importância para essa parte. Os funcionários, sim, porém a verba não chega, então ali a coisa não faz acontecer. Né? Então, muitas vezes, os comandos eles não são realizados por conta disso. Porque existe uma barreira física ali, estrutural, que não permite que a gente faça certos tipos de comandos. Né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar um resto zoológico novo, por exemplo, a primeira coisa que pensa é o cambiamento, onde o bicho fica, né? As áreas, que a gente vai ter um leão aqui, então tem que ter o leão, a gente ensina ele a deitar, né? Aí tem que ter duas pessoas, uma pessoa fica dando comida pro leão aqui, e a outra pessoa tem uma janelinha na parte de baixo, você abre a janelinha e você puxa a cauda dele, entendeu? Aí você tira o sangue ali por uma veia que eles têm na cauda. Lógico, é um processo, você toca na cauda um pouquinho, aí pouco a pouco você vai puxando com umas... Mas tocando com a mão mesmo? Né? Toca com a mão? De metal. Tem algum anzol de... o leão dá um bote ali, cara. Mas aí quando você já tem acesso à cauda, você vai com a mão, aí faz carinho na cauda, não sei o quê. Aí o que é a agulha? Uma pressão que você sente, né? Uma coisa entrando nessa pele. O que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer com a unha, fazendo pressãozinha ali na cauda dele. Uma pressãozinha, assim. E a gente vai vendo o comportamento do animal. Se o animal estranho, acabou, parou. Continua ali, só tocando. Se você fez o animal que continua de boa, reforça. Muito bem, não sei o que. Faz isso uma semaninha, 2. Depois você vem com uma caneta. Bem parecida com injeção, não é? Sim. Aí você começa lá a dar aquelas canetadinhas ali na cauda do animal, na veia. Aí você já bota um pouquinho mais de pressão. Vê a reação do animal. Até chegar. Aí o que a gente faz? A gente precisa... Como é que a gente tira sangue? Não coloca uma coisa aqui para a veia inchar? Sim. Mesma coisa. Então a gente começa a apertar a cauda do animal. Fazer pressão aqui na cauda do animal. E começa a ir com a caneta. Até chegar um ponto que a gente coloca aquela coisinha lá de veterinário, né? Aí, borracha, fazendo né? carinho, aquele elástico lá, a veia estufa, você vai e tira o sangue. Todo esse trabalho são vocês de biólogo que fazem e o veterinário chega para fazer a coleta. O biólogo não pode, né? Coletar a amostra. Então é o veterinário que faz. Por isso que é muito importante que a gente vê muitas vezes também são os animais que têm ódio aos veterinários. Né? Porque os veterinários só aparecem para fazer alguma coisa. Ou para jogar um dardo com medicamento, né? Ou para fazer uma captura, né? Ou para fazer uma anestesia. Então eles têm meio que trauma dos veterinários. Eles associam a coisa ruim. Eles associam. Do mesmo jeito que eles associam a mim como algo positivo, eles associam os veterinários a algo negativo. Né? Então a gente precisa quebrar esse negócio, né? A gente sempre precisa ter. Que a gente fala assim, a gente precisa ter um veterinário que a gente brinca, né? Lógico, todos são amigos dos animais. A gente brinca de um veterinário amigo dos animais, né? Mas nesse caso, para que ele não tenha essa associação negativa com os veterinários. Essa aversão, né? Lógico que a gente sabe que os veterinários estão lá por uma excelente razão, né? Lógico que todos pensam no bem-estar do animal e tal. Logicamente, numa emergência, é lógico que a história muda, né? Numa emergência, é lógico que a história muda. Aí diretamente veterinário, não tem nem o que dizer. Né? O animal vai retroceder? Vai retroceder. Mas numa emergência, é emergência. Então a gente passa pelos protocolos e anestesia o animal, captura o animal. Né? Depois porque senão pode acontecer o pior, né? Exatamente. Então a gente brinca assim de um veterinário amigo dos animais, nesse sentido de não ter uma relação negativa com eles. Né? Mas a gente, lógico que a gente fala isso brincando, a gente sabe muito bem, né? Que a coisa do veterinário, a gente sabe que não é esse o sentido da coisa, é só uma brincadeirinha, mas... Porque realmente acontece muito isso, né? Dos animais evitarem ou reagirem muito mal aos veterinários. Que a gente tá vendo que... A gente teve o outro episódio do Alan Felipe que fala de cachorro, a gente tá vendo que
tem algumas coisas semelhantes, assim, né? É. A desensibilização do animal e tudo mais. E o poder de associação que o animal tem, muito grande. E aí, a gente vê aquele cachorro que se dá bem com um, se dá bem com o outro. é, Né? Aí isso. você tem que puxar no histórico. Incrível. Por quê? O animal não gosta de ninguém de graça. Alguma coisa aconteceu ali que o animal despertou um gatilhozinho ali contra aquela pessoa. E ele associou algum evento a algo negativo e aquilo ficou. Né? E se você não trabalha aquele gatilho nunca some. Uhum. Né? Então, Pô, mas existe, agora falando sério, não existe isso não, de animal gostar de graça ou não gostar de graça, que tem gente, cara, que eu tenho que falar assim, pô, cara, tu tem alguma energia ruim, mano, o cachorro te odeia. Nunca viu a pessoa. Não sei se isso, como que funciona isso no mundo espiritual. Eles conseguem reperceber, né, a aura do ser humano. Eu falo, que isso, cara? Os gatos também, eles são bem... Tem umas coisas entrando na parte esotérica, né? Eles são bem sensitivos, assim, nesse sentido. Eu falo que isso, tem gente que... Tem animais que acontece isso mesmo, né? Que o animal é dócil total, mas com alguma pessoa específica aí ele tem que ver, né? Se não existe algum histórico aí nessa relação. Mas eu já vi casos que viu a primeira vez a pessoa. Viu a primeira vez. Em casos de cachorros e gatos, a maioria dos problemas não está no animal, assim, no dono. Né? São os donos, são os tutores que fazem alguma coisa pensando que estão fazendo direito. Que eles acham que eles estão fazendo algo direito e estão fazendo algo completamente ruim para o animal. Então, a maioria dos erros de conduta dos cachorros são erros dos tutores. Né? E dos animais em zoológico também. Né? A partir do momento que o animal comigo ele é um amor, e eu chego no outro dia, o animal ele nem olha para minha cara, algo aconteceu. Algo aconteceu. Né? Alguma coisa aí, entre a noite e a manhã aconteceu, e a gente precisa saber o que foi. Né? Porque não é normal um bicho que me vê e chega para treinar e no outro dia ele começa a... Não é normal. Então, alguma coisa ali aconteceu. Por isso que quando eu falo de bem-estar animal, não sou só eu que estou lá trabalhando condicionamento, que trabalho com isso, é com todo mundo. Né? Porque tem animais que associam a pessoa e tem animais que regridem totalmente. Né? Quem tem 2 filhos vai entender muito bem o que eu vou falar. Quem tem 2 filhos sabe que um filho, quem tem irmão também vai entender. Você tem irmão? Tem uma irmã. Né? Você é bom para algumas coisas, ela é boa para outras. Claro. Ela é melhor em alguns aspectos e você é melhor em outros aspectos, não é? Sim. Nos animais acontece a mesma coisa. Então a gente tem 8 ursos, por exemplo. Alguns ursos vão aprender mais rápido que outros. Isso quer dizer que dos 5 ursos, 3 aprendem devagar. Eles são burros? Não. A gente tem que conhecer o histórico de vida desses animais. Muitos de animais zoológicos, eles são vindos de circo, né? Veio de apreensão. Né? Então eles têm um histórico muito negativo com o ser humano. Né? Isso não se perde de um dia para o outro. São gatilhos que às vezes ficam por muito tempo. Né? Então a gente tem que conhecer não só o animal, a gente tem que conhecer também o histórico dele antes de chegar no zoológico. Né? Por onde ele passou. Né? Então a gente trabalha com animais que realmente são assim, eles são extremamente difíceis de se trabalhar por conta do histórico negativo que esse animal tem com humanos. Né? 10, 15, 20 anos sofrendo. Não vai ser em 6 meses que a gente vai resolver isso. Isso que você falou de animal de circo, apreensão, é importante falar porque a galera acha que também todos os animais que estão no zoológico foi pego lá do meio da natureza e veio. E tem muitos casos que esses animais estão... Sim. Né? No início, sim. Hoje em dia isso é super proibido, não se pode. Né? Hoje o que a gente tem é reprodução dentro da própria instituição e troca de indivíduos entre instituições. Né? Não existe... Ou a doação através do IBAMA. Né? Não existe outra maneira. Então, por exemplo, teve uma apreensão do IBAMA, um tucano sem bico. Não tem como devolver para a natureza. Né? Então, eles contactam o zoológico aceitar. Mas hoje em dia a medicina está muito avançada, para fazer um bico 3D e tal. Acho que todo mundo já viu uma... Já vi. Tartaruga, acontece isso. Jabuti, cágado, tem muito isso, né? Arara tem muito isso, né? Eles fazem um bico 3D para o bicho, né? Ele pode voltar, né? Depende. Né? Tem casos que sim, tem casos que não. Né? Porque muitas vezes o bico também está associado à reprodução e tal, a gente já sabe que o animal vai ser excluído e tal, então é meio complicado. Então, dependendo, dá para soltar e dependendo, não. Né? Então, é muito complicado esse tema de zoológicos, porque quem dera, né, se a gente vivesse no mundo sem zoológicos, só que a gente esquece que muitas vezes eles estão lá, né, foi o que eu falei no início, por conta dos nossos atos, né, como seres humanos. Né? Por que o leão marinho para no litoral? Porque está cheio de plástico na barriga. Né? Aí o animal adoece, tem que ir para o zoológico, porque que clínica veterinária comporta um leão marinho?
Nenhuma, né? Então tem que ir para um zoológico. E às vezes o dano é permanente, então não tem como. Né? Então, assim, é muito fácil condenar, né, as instituições zoológicas, mas a pessoa não entende. Tem o outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda, né? Que, teve solta. Soltar onde? Não é assim, né? Se todos os dias tem desmatamento, né? Soltar onde? Não é assim, abre a gaiola e go Willy, né? Não é assim que funciona a coisa, né? Tem animais que estão anos sob cuidados humanos. Ele não sabe mais caçar. Você tem que ensinar o animal a caçar. Animais que anos não vem um predador. O primeiro predador que vem, ele vai lá, dá bom dia pro predador e vai morrer. Nossa. Então, assim, o que adianta? Qual é o intuito? Né, de soltar um animal, sendo que daqui a 3 dias ele vai ser morto, predado. Né? Então é muito complicado. Quanto mais tempo o animal passa dentro de um zoológico, diminui as chances dele ser reproduzido novamente. Né? Porque ele já acostuma aquela ali, né? E aí entra um pouco do enriquecimento também, que pode ajudar nessa reintrodução. Né? O enriquecimento, ele distou um pouco do condicionamento, porque o condicionamento é para facilitar o manejo e procedimentos veterinários, né? É evitar o estresse desse tipo de contenção. Já o enriquecimento é para a gente eliminar o estresse provocado pelo zoológico, né? Pelo cativeiro. Hoje em dia a gente não usa mais essa palavra cativeiro. A gente fala sobre cuidados humanos. Né? Um exemplo que eu dou muito bem é todo mundo pensar que está dentro de um quarto, você acorda um dia, só tem sua cama, o banheiro, e na porta tem uma janelinha embaixo onde a mãe de vocês vai colocar comida 3 vezes por dia. Não tem mais nada. Como vai ser o dia de vocês? Péssimo. Péssimo. Você vai começar a andar de um lado para o outro. Não vai? É. Isso acontece muito, já vi. Não viu? Animal andando de um lado. Já vi. Cada um ficar num quarto assim, sem nada. Uma hora você vai começar a andar para um lado para o outro. Isso é sinal de estresse? Você vai começar a inventar coisa. É sinal de estresse. Agora, se um dia você acorda, nesse mesmo lugar, tem uma TV, uma conta aí de um stream, um play para jogar, como vai ser o dia? Melhor, pior? Melhor, sem dúvida. Então, o enriquecimento é a mesma coisa. Então, a gente inclui na vida dos animais, naquele recinto, algumas atividades novas para ele. Então, por exemplo, se é um dia quente, a gente vai congelar a comida dele no gelo. Então, ele vai ficar lá um tempo quebrando a cabeça até o gelo quebrar. Ele vai pegar o gelo, quebra o gelo, joga na água. Sei lá o que ele vai fazer. Mas ele tem a capacidade para quebrar aquilo ali. Né? Se é um felino, a gente vai fazer o quê? O que a gente sabe dos felinos? Eles têm um olfato muito apurado. Então, a gente vai pegar essência de bolo, dilui na água, né? Porque se é forte pra gente, 20 vezes pro animal. Então, se ficou um cheirinho pra gente, ok pro bicho. Você vai espalhar pelo recinto inteiro do bicho. Então, o bicho vai sair e falar, opa, cheiro que é esse? É lógico que na natureza não existe cheiro de baunilha. Né? Só que o que a gente quer é mimetizar um comportamento natural do animal. Então, o animal na natureza, ele cheira, ele marca território e ele percebe a presença de outros indivíduos ali. Então, é isso que a gente quer, através da baunilha. Então, ele vai cheirar e vai começar a fazer aquele xixi de spray por todo o recinto. Ele vai falar, esse território é meu, não é mais de ninguém. Então, a gente, através da baunilha, a gente criou, né, a oportunidade do animal desenvolver um comportamento natural. Né? A gente coloca o quê? Carne no alto. Então, o animal tem que pular, caçar. A gente coloca a cordinha na carne, a gente puxa a carne. Então, o bicho corre, né? Está simulando uma caça. Né? Então, a gente esconde comida numa caixa de papelão. Ele tem que devorar ali. Demora para achar. Né? A gente dá um coco inteiro para um primata, então tem que quebrar. A gente sabe que o primata quebra. Né? Então, ele vai caçar alguma coisa no recinto, ele vai quebrar o coco e vai comer. Né? Então, o que a gente cria são essas atividades para romper a rotina do bicho. Né? E através disso, a gente consegue diminuir e até muitas vezes eliminar o comportamento anormal que alguns animais desempenham. Né? E os estereotipados também. Qual que é a diferença? O comportamento estereotipado é aquele comportamento que não existe uma função aparente. Então, por exemplo, quando a gente vê muitas vezes o animal girando a cabeça, em urso é muito comum a masturbação, eles se masturbam. Felinos, eles chupam a ponta da cola, ficam chupando a ponta da cauda. Aí a cauda fica peladinha, sem pelo. Né? As araras, as aves, elas arrancam as penas. Né? Então, tudo isso são comportamentos estereotipados, né? Anormais, ali, que não tem uma conduta aparente. E o comportamento estereotipado é esse. Isso na natureza é normal, ela tirar. Não, Isso aí é por conta do cativeiro. Por conta do estresse ou por um recinto. Aí, assim, o estresse, ele pode ser vários fatores. Né? Não só o recinto pobre em estímulos. Pode ser aquela vez que eu falei do tratador, que entra com música alta. Pode ser o visitante que bate no vidro. Pode ser a dieta que não chegou. Né? Pode ser várias coisas. Pode ser o recinto que está do lado da lanchonete, é muito barulho. Né? Então, assim, aí a função da pessoa
Aí é a função da pessoa que trabalha com bem-estar animal identificar. Então, essa é a chave de qualquer trabalho de bem-estar animal, de enriquecimento ambiental. Não é só lá botar uma caixa de papelão e pronto. Você tem que identificar qual que é o fator de estresse do bicho. Porque o que adianta eu colocar lá, encher o animal de enriquecimento 4 vezes por dia, sendo que o fator de estresse dele é o tratador que entra com a música alta? Eu tô resolvendo o problema? Não. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar em qual momento do dia do bicho ele gera o gatilho ali e ele começa a estereotipar. O que acontece para ele ter aquele tipo de reação? Né? Então, como que a gente aprende isso? Sentando na frente do recinto, ficando lá o dia inteiro. Caraca! Lembra que ele perturbava você com a GoPro e tal? Por isso, então a gente ficava lá, botava a GoPro. Quando era estagiário, não existia nada disso, né? Era prancheta e papel na mão e ficava lá. 4 horas por dia, lá no calor. A gente lá, tchac, anotando tudo que o bicho fazia. Né? Existem técnicas de estatística, então isso não é a brincadeira. O animal pulou na água. Não. Né? A gente tem que observar bem, e isso é, matematicamente falando, super aceitável. Né? Existem fórmulas e tudo para a gente calcular toda essa observação. Né? Então, isso é estatisticamente comprovado. Ok? Então, hoje em dia, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Na minha época, não. Era pranchetona, cronômetro, que era celular burro, né? Não tinha nem nada de cronômetro. Não tinha nada, era campainha, nada, não tinha nada. Então, eles davam um cronômetro pra gente e a gente marcava, entendeu? Tudo que o animal fazia, a cada 30 segundos a gente marcava. Cara, cada 30 segundos? A gente ficava 4 horas por dia, a cada 30 segundos que o bicho fazia, a gente marcava. Aí depois tinha que passar pro computador. Hoje em dia você já pode fazer tudo no tablet, né? Já tá na nuvem, não precisa mais nada. Né? Facilitou. Então, hoje em dia bota uma câmera no recinto, você coloca a câmera no recinto, de casa, pelo celular, lembra? Ficava lá e tal. De casa a gente observava os animais. Entendeu? A gente fazia o comportamento, a gente fazia o etograma, que a gente chama, né? Que é a lista de comportamentos, deitado na minha cama, né? Sim. Então hoje em dia é muito mais fácil. Né? Sem dúvida. Parte. Vai. Só pra falar pra galera. Pode falar. Ele perguntou, só pra galera de casa, que às vezes eu não ouvi o que o diretor tá falando aqui. Ele perguntou como o animal reage a essas excursões escolares, já que recebe muito, o zoológico recebe muitas excursões, isso é de fato. Então, a gente tem... Todo zoológico tem um setor de educação ambiental, né? Esse setor de educação, ele serve tanto para guiar os alunos ali dentro do zoológico, né? Porque o zoológico não é um shopping, onde você pode correr, gritar, entrar em qualquer lugar, né? Zoológico não. Né? Eles têm que andar em grupos, né? Zoológico é um lugar aberto, pode se perder e tal. Então, existe um acompanhamento da área de educação, né? E isso é falado antes com a gente. Por favor, não gritem, não façam barulho, né? Aqui é a casa dos animais. Você gostaria de estar dormindo e alguém gritar na sua orelha? Todo mundo, não! Então, gente, não faça isso com os animais. Não joguem comida, não batam no vidro. Só que a gente sabe que criança, às vezes, né? Chega no zoológico, fica excitado ali, né? Porque tá euforia, naquela euforia, naquela loucura. Aí vê um bicho ali, um bicho a colar e fica louco. Aí tudo que você combinou vai por terra. Né? Então é um pouco complicado, a gente sabe. Mas aí a gente pede muita consideração, assim, pede muita ajuda dos professores, né? Ali do corpo técnico da escola para ajudar, a área de educação também. Né? Toda vez que tem alguma escolinha assim, a gente chama pelo rádio, fala, tá escola, tá tal coisa, né? Aí já dá uma controlada e tal. Daí quando a gente vê que a coisa está muito, a gente guarda o bicho, né? É aquela área que eu te expliquei, né? Que é aquela área reservada, cambiamento. A gente guarda o bicho no cambiamento, então ele já passa, fica mais tranquilo, né? Então, assim, tem as maneiras. Lógico que guardar animal a gente não gosta, né? Porque afeta a todos os visitantes. Todos os visitantes. Só que o bem-estar do animal vem em primeiro lugar, né? Então a gente opta por guardar o animal. Quando a escola passa, né? E a coisa tranquila, a gente solta o animal novamente. Uma pergunta que, até seguindo essa linha da pergunta do diretor aqui, existe alguma regra assim de horário? Vamos supor, de manhã pode vir nas escolas, à tarde melhor que não, ou então assim, pode ser que, no mundo ideal, né? Talvez no mundo real a gente sabe que não seja assim, mas no mundo ideal seria que escolas só vão pela manhã, não vão ter excursão de escola o dia inteiro, senão vai estressar o animal o dia inteiro. A gente sabe que o zoológico é uma empresa, né? Então ela precisa do capital ali da bilheteria, né? Mas no mundo ideal seria legal? Eu não considero as escolas assim as grandes vilãs, assim, sabe? Eu já vi escolas assim super comportadas,
sabe? Eu acho que tudo vai de antes de botar o pé no zoológico. Tudo que é conversado antes, sabe? Eu já vi escolas assim, impecáveis. Tanto que às vezes vai família, né? Que geralmente sábado e domingo é mais família. E a gente vê famílias que realmente fazem um caos dentro do zoológico. Né? Pior que muita Piquenique. Quer jogar bola e música e tal, papá. Aí fica gritando. Se batendo no vidro, ligando flash. Olha lá sua irmã, né? A gente sempre vê, olha o macaco, olha lá sua irmã, não sei o que. Né? Sempre tem as comparações, né? Aí vê o hipopótamo, olha lá, sua mãe. Sempre tem essa piadinha, Esse é né? padrão. É, padrãozaço de zoológico, sabe? A gente ri, mas é bem padrãozão, assim, sabe? Não considero as escolas as grandes vilãs. Eu acho que a gente precisa ser educado em qualquer lugar que a gente vai. Né? Eu era criança e eu nunca fiz isso quando eu fui. Né? Então eu acho que vai muito também do pré-zoológico, antes de você entrar. As instruções que se devem dar. Né? Ó, não é pra correr, não é pra gritar, não é pra né? Eu já vi muita escola que falou assim, gritar, acabou o passeio. Né? E acaba o passeio mesmo. Aí chora, não sei o quê, né? Então, assim, vai tudo muito também da postura dos responsáveis também, porque a criança não entende que gritar vai estressar o bicho, né? Então, a gente também tem que entender que eles não têm... eles não estão formados ainda, né? Então, a gente precisa entender essa parte. Essa é a responsabilidade dos responsáveis fazer isso. E aí tem que ter o time de educação para poder auxiliar nisso. Assim, é obrigatório ter um time assim todo? Ou é o ideal, ou é obrigatório todos os... É obrigatório. É igual você ter classe A, você ter área de bem-estar animal, tem que ter um setor de educação. Por que adianta a gente entrar no zoológico e não aprender nada? Independente do país, né? Para mim, é uma das maiores funções do zoológico hoje em dia, a educação ambiental. Você precisa sair do zoológico com sua cabeça diferente. Você tem que entender que o bicho está ali por conta da gente. Não porque a gente foi lá e pegou e prendeu o bicho ali. Ele está ali por alguma razão, de alguma ação humana. Né? E a gente só preserva e a gente só conserva o que a gente conhece. A partir do momento que você tem uma apresentação com o animal, onde o animal pousa no seu braço, ou onde você alimenta algum bicho, né? Isso muda, né, a percepção do visitante perante os animais. Muitos treinadores são muito contra as apresentações com animais. Não, igual tem no SeaWorld, coisas assim. Sim. Né? Esse tipo, sim, eu sou contra. Porque o animal não faz nada natural. O animal, todos os comportamentos que ele faz, é tudo coisa que ele não faria na natureza. Agora, você treinar uma ave a voar, e aí você explicar a velocidade, explicar a força do voo, né? Explicar as diferenças das aves de rapina, porque umas são boas para caçar, outras não, que é por conta do voo. Aí você voa um urubu. Por que o urubu ele come carniça? Aí você põe um urubu para voar, faz muito barulho, né? Então qualquer presa escuta o urubu chegando e foge. Então ele é meio bobão para voar, né? Ele faz muito barulho. Então a única opção dele é comer coisas que restou, né? Resto de alimento. Né? Eu não sabia. Não. Porque o urubu voando é um barulho. Então no Peru a gente tinha uma apresentação com aves de rapina que era espetacular. A gente montou. Silenciosa. Aí o urubu voava, era um barulhinho, e todo mundo ria e tal. Eu falei, tá vendo porque ele come animais mortos? Porque ele não consegue caçar. Ele até tenta, mas qualquer ratinho vai ouvir e vai fugir. Aí a gente botava uma águia para voar, não fazia um barulho. A gente botava uma coruja para voar, não fazia um barulho. Entendeu? Então assim, o animal voou nada mais. Ele não fez um gol, não andou de bicicleta, que é muito que a gente vê, né, com animais treinados, principalmente nos Estados Unidos. Eles adoram umas coisinhas assim. Eu sou contra esse tipo de treinamento. Eu gosto de treinamento assim, onde o animal faz coisas naturais, né? E aí isso desperta, né? A pessoa ela só aprende o que ela conhece, né? Então, se a pessoa sai do zoológico sem conhecer nada, para o zoológico foi uma visita em vão, é muito triste, né? Porque o que a gente quer com a visita de um visitante é que ele saia de lá com uma percepção diferente do meio ambiente, os impactos que a gente gera no planeta, os impactos que a gente gera na população de animais. É isso que a gente quer, que a pessoa saia do zoológico, sabendo, com a consciência, né? Porque ele sai um ser humano melhor. Então é muito importante a educação ambiental. A linha de educação, né, ambiental e tal, na sua concepção, né, eu acho, qual seria o papel do zoológico em si dentro não só da sociedade, mas sim do meio ambiente em si? Qual o papel que seria ele ter esses animais ali, mas qual o dever dele? O que ele deveria fazer com esses animais? Hoje em dia a gente tem a pesquisa, né, conservação, né, educação.
Então a pesquisa, hoje em dia, ela é muito forte, né? A parte de pesquisa, a parte de comportamento e tal, né? Muitos animais, o que a gente sabe de comportamento de algumas espécies, são por conta de animais de zoológico, porque são muito difíceis de encontrar na natureza. Né? Então a gente tem muito pouca informação na natureza. Então a gente consegue algumas informações por conta de indivíduos que estão em zoológicos. Né? Conservação, né? Reprodução. A gente tem vários casos de espécies que foram salvas da extinção por conta da reprodução zoológica. Uma que todo mundo conhece é o urso panda. Se não fossem os zoológicos, os urso pandas estariam extintos há muitos anos. Há muitos anos. Né? E ele está vivo. E ele, por que ele foi extinto? Por um meteoro que caiu? Não. Por ação humana. Né? Foram os humanos que foram lá ou que mataram o animal por conta da pele ou que destruíram o hábitat natural dele. Né? E por que o panda existe até hoje? Por conta do esforço que existe entre todos os zoológicos que possuem o urso panda na reprodução desses animais e na soltura em áreas, né, em áreas florestais controladas. Né? Então a gente tem uma aqui também, a ararinha azul, né, que recentemente foi reintroduzida na natureza, né, que eram animais que estavam na Arábia, né, na parte ali dos sheiks lá, que eles tinham vários exemplares. Né? Então foi feita uma parceria, foi feita a reprodução, e dessa reprodução os indivíduos eles foram feitos um trabalho de adaptação, né, para serem soltos, e estão sendo soltos hoje em dia. Né? E por que elas foram desaparecendo da natureza? Por um outro meteoro? Não foi. Né? Não é diferente dos dinossauros. Né? Então, assim, por ação humana. Né? Então, se foi o mesmo ser humano que destruiu, que seja o ser humano que reintroduza. Né? Então, a gente tem vários casos de várias espécies que foram salvas graças a isso. Né? Ao trabalho de zoológicos. Caramba, interessante. Aprendizado, hein? Eu vou tirar uma última dúvida, que a gente já tá com quase 1h30. Falta. Eita, caraca, voa a hora. Caraca. Tem muita coisa. Dá pra ficar aqui a noite inteira. Mas eu queria perguntar até sobre aquela questão que você falou do target, da dessensibilização do animal. Como é que faz, sei lá, vai fazer uma vacina é vacina ou injeção, enfim, num elefante que tem uma casca grossa, num hipopótamo, um rinoceronte. Cara, onde aplica isso? Aí ajuda os veterinários, né, que eles estudam anatomia, eles explicam pra gente, ó, isso é bom. Então, por exemplo, nos elefantes a gente sabe que é na orelha. Na orelha. Atrás da orelha tem uma veia ali maravilhosa. Entendeu? Então a gente sensibiliza ali. Mas aí não tem como você botar ali... No braço a gente bota uma borrachinha que salta a veia. Ali faz como? É um elefante. Então, é gigante. Por natureza, entendeu? Então, assim, aí a gente precisa de uma estrutura. Né? Porque a gente está falando de um elefante. Quando a gente trabalha com condicionamento, a gente tem que ter uma área de proteção. Né? Que a gente chama de brete. O brete é onde o animal fica ali dentro. Então a gente tem acesso ao animal a várias partes do corpo dele. E é uma área onde o animal não tem acesso a mim. E eu não tenho acesso ao animal assim diretamente. Então a gente abre algumas janelinhas assim da área, aí você quero ver a pata, aí eu abro uma janelinha, vejo a pata dele, aí eu fecho a janelinha. Quero a orelha, abro a janelinha, tiro a orelha, arranco, tiro o sangue. Então, assim, é uma segurança para o animal, é uma segurança para mim. É até mais fácil então que os outros. Não vai acontecer nada de nenhum tipo de acidente. Né? Então é assim, é responsabilidade sempre. Né? Então, por exemplo, nos elefantes a gente tira da orelha. Eles têm uma também na cauda, que também é boa, mas é um pouco mais complicada. Tem uma na pata também que dá pra fazer, mas geralmente na orelha que a gente tira. Primata, orangotango, chimpanzé, igual na gente. Ser humano. Aqui. Felinos é na cauda. Urso também aqui. Também, hein? E ele bota a mão também, o urso? Aí você coloca aqui no tubo de PVC. Mesmo estrutura do primata. Aí você vai treinando pouco a pouco o animal colocar a mão ali dentro. Caraca. Entendeu? E o hipopótamo também, que tem uma casca grossa, o rinoceronte, O sabe? hipopótamo também na cauda também. Na cauda também? É na Entendi. cauda. Em algum lugar sempre, né? Nunca tá... Sempre Tá tem um lugarzinho ali que dá pra tirar. Tem uns também que girafa, tem uma aqui no pescoço, que é muito boa. Tem uma também na orelha, atrás da orelha, que também é muito boa. Mas a do pescoço ela é bem... Mas esses animais de grande porte, né, é muito difícil, né? Tem que ter um ambiente mesmo, um local pra poder fazer isso. Todos tem que ter um ambiente. Todos. Só que a girafa demanda mais porque o bicho tem 4 metros de altura. Então você tem que ter uma escada pra você chegar no pescoço do bicho. Faz um guindaste, né? Pra levantar você. Uma girafa nasce do meu tamanho, 1,85 m mais ou menos. Mas... Ela já nasce ali no meu tamanho, uma girafinha. Né? Aí ela só cresce. Então, girafa, a gente precisa... Aí não tem como. Como é que você vai tirar sangue do pescoço da girafa? Você não tem Mas aves, como é que vocês tiram? É onde que? Ave é aqui no peito. Peito.
Aí tem também uma que é muito boa, que a gente faz de treinamento de ave, é a inalação. A gente corta uma garrafa PET, a gente usa aquela tampinha como se fosse um inalador, entendeu? Aí a gente usa isso também para fazer inalação com os animais quando tem algum problema respiratório. A gente treina isso. A gente colocar alguma coisa no animal para tampar aqui assim, né? Para acostumar. Aí pouco a pouco você vai soprando ali dentro para ele sentir aquele ventinho, entendeu? Aí com o tempo ele está acostumado, você vai e faz a nebulização nele. Incrível. Perguntar agora, ó, a gente está se caminhando pro final, eu quero saber se você tem alguma história dessa. Que é a seguinte: já teve algum incidente assim com o animal de fugir que tu fala, cara, aquele ali foi sinistro, fugiu. Fugir, sim. Ou então, sei lá, qualquer outra história assim que a gente fala, Fugir cara. acontece, mas fugir bicho grande é muito difícil. Muito, porque a atenção é 3 vezes mais redobrada. Um animal só foge de um recinto por 2 motivos. Ou negligência, né? Tipo, a pessoa errou, aí esqueceu uma porta aberta, fechou o cadeado mal, ou o recinto foi mal projetado. Né? É a mesma coisa que um fugitivo de cadeia. Por que ele foge? Ou porque alguém facilitou a fuga, ou porque a estrutura do presídio estava mal construída. Ele achou algum jeitinho ali e fugiu. O bicho é a mesma coisa. Não tem essa, porque foi um incidente. Mentira. Né? Então, assim, alguma coisa aconteceu. Ou foi um erro humano, ou foi um erro estrutural. Né? Mas geralmente o que foge é ave. E aí, foi embora, acabou, perdeu. Mata, né? Primatinhas fogem bastante. Assim, do histórico de fuga, são os que fogem mais. Não vou falar o zoológico e tal, né, pra preservar, mas já fugiu uma onça. Entendeu? Fugiu onça. Acho que assim, o mais assim, foi a onça. Eu trabalhei assim. Vou falar o nome do zoológico pra preservar. Imagina, mas fugiu a onça, todo mundo... Só que o que acontece? A área da onça, ela era fechada. Tipo assim, ela não fugiu pro zoológico. Ela saiu do cambiamento dela. E ela tem tipo um corredor fechado. Vocês lembram ali dos felinos, né? Tinha ali aquele corredorzão, né? Então ali é mais ou menos como funciona, né? Tem a portinha do cambiamento e existe como uma região, isso tem que ser, é obrigatório. Né? Tem que ter uma região totalmente telada, além da porta do cambiamento do animal, tem que ter uma outra região totalmente telada, que seria uma região adicional de segurança. Porque se o bicho foge, ele não foge para o zoológico, ele fica andando ali naquela zona telada, então é mais fácil você capturar. Então o que aconteceu com essa onça foi isso, ela fugiu do cambiamento, mas ficou nessa zona protegida ali, mas já é considerado fuga. Claro. Ela não tá dentro do recinto dela, então já é considerado fuga. Então acho que foi assim, o mais assim, meu Deus, foi esse. Agora primatinhas, assim, macaquinhas, sempre foge. Ave sempre foge. Alguns voltam, outros não. A maioria volta, né? Porque bate a fome, volta tudo. Entendi. Samuel, obrigado. A gente já tá mais de 1h30 já conversando aqui, passou voando. E tem muito assunto legal, ainda, né? O tema é legal, né? E, pô, excelente, cara. E a gente ficou muito feliz quando você topou de vir aqui, que eu falei, caraca, assunto top, cara. A gente não vê uma pessoa que lida com tantos animais de grande porte assim todo dia. Não é não, cara? Com certeza. Eu queria fazer uma perguntinha, mas Vai. a última. Eu prometo que vai ser a última. Eu sei que a gente ficaria... Vamos embora. Mas eu Ó, queria... tá abrindo margem, viu, Kleber? Tu ouviu isso? Vai trazer aqui, com Falou certeza. que o pé é parte 2, então tá bom. Os vídeos de treinamento. Ó, maneiro. Legal. Vamos sim. Eu sei que a gente causa impactos ruins, impactos bons na vida dos animais, mas eu queria entender o quão impacto, né, os animais trouxeram para sua vida, assim, positivos. Eu não consigo sobreviver sem um bicho perto de mim. Ter um animal assim, uma girafa, um hipopótamo, eu sei que desperta muita curiosidade, né, da população. São animais intocáveis para muitas pessoas, né? São pessoas que passam a vida inteira e nunca vi uma girafa, nem de longe, nem de perto. Perdão. E para mim é muito satisfatório para mim trabalhar com animais. Eu falo que quem trabalha com bicho tem uma sensibilidade distinta, sabe? E eu sinto isso em mim também, porque eu percebo como os animais, eles são comigo e são com as outras pessoas quando eu trabalho no zoológico. Sabe? Eu percebo que eles comigo... Não tô querendo dizer que sou melhor e tal, pior. não é isso. Mas eu acredito que quem trabalha com bem-estar animal, não só eu, qualquer funcionário que trabalha com bem-estar animal, ele tem uma sensibilidade muito maior do que qualquer outra pessoa. Né? Porque a gente se coloca no lugar do bicho. Né? A gente tenta propiciar para ele a melhor vida possível. Infelizmente, às vezes, a gente não tem a autonomia, né, para fazer as coisas do jeito que deveriam ser feitas. Infelizmente, às vezes, a gente tem
É uma algumas hierarquia, né? hierarquias a seguir, né? E muita gente não concorda com certas decisões. Mas eu tento fazer o meu melhor para os animais. Eu sei que eles, infelizmente, vão ficar ali o resto da vida. Então, eu quero que eles tenham a melhor vida possível, né? Então, se eu tenho que ficar lá 3 horas a mais, eu fico, por causa dos bichos, né? E eu não consigo ficar muito tempo sem trabalhar com bicho, sabe? Chega... Eu sonho com bicho. Uhum. Nas minhas férias, eu fico pensando nos animais. Tipo, quando eu saio de férias, vou recinto por recinto, me despeço de todos os bichos, entendeu? Então, eu sempre pergunto como é que estão, como é que tá, como é que tá, como é que tá. Então, eu nunca me desconecto, sabe? Então, pra mim, eu acho que é uma missão que Deus me deu, cuidar desses animais. Eu acho que cada um aqui na Terra tem uma missão, né? Eu acho que cada um tem que deixar um impacto positivo aí, Sem dúvida. né, no planeta. E eu acho que o meu impacto positivo é esse. É cuidar dos animais, propiciar esses animais a melhor vida que eles possam ter, né, dentro de um zoológico. E quem sabe algum dia mais pessoas pensem assim, mais pessoas sejam mais sensíveis à causa ambiental, à causa animal, né? A gente vê tantos problemas, tanto maltrato animal, né? De cachorro e gato, principalmente, né? Então, eu espero que esse tipo de trabalho toquem aos espectadores, que esse trabalho seja um pouco mais divulgado, né? Porque é só através da informação que a gente consegue transformar as pessoas. Não temos dúvidas disso, de verdade. Dúvida. Samuel, obrigado. Eu que agradeço. Cara, muito Prazer. legal mesmo. Muito legal mesmo. Gostei e anotei a tua fala aí de parte 2. Né? Com certeza. Então, Aí, anotei e tá trabalho. gravado para toda a rede Você mundial que de computadores. Quer, comenta aqui. Porque precisa de parte 2, porque tem muito mais legal, história. muito legal, Tem muita muita história, coisa. cara. E, pô, honrado de ter você Não, aqui. eu que agradeço. De verdade. Eu que agradeço Obrigado. a experiência e a oportunidade. De verdade. Então, galera que tá nos acompanhando até aqui agora, dá mais um último recadinho para eles, Kleber, aquele apelo de sempre. Se inscreva no canal, pessoal. Deixa seu like, porque ó, se você chegou até aqui, porque você gostou muito desse assunto. E não deixar o like, poxa, aí é zoeira com a nossa cara, porque se você chegou aqui, você adorou, você amou o assunto. Não somente merece o like, mas merece seu comentário, merece você compartilhar com a família inteira, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui. E ouça a gente aonde, Matheus? No Spotify. Tá fácil. Eles já ouviram a gente falando. Então façam isso, galera. E nos sigam no Instagram para saber os próximos episódios que virão, ok? Então um beijo para vocês e a gente se encontra na próxima terça. Tchau, tchau. Tchau.